Então não vou começar com Shin ou não vou começar com motoqueiro, velho. Não, ainda tem coisa da guerra, só que a guerra trocou com o Alex aí, deixou o Shin Megami Tensei do Alex passar na frente. Cara, eu não mexi no OBS não, velho. Acabar a live aí, se acabar cedo hoje, eu mexo. Provavelmente deve cair aí. Tá aqui com essa Final Fantasy. Shin Megami Tensei é a história, velho. Do Hitoshura. Eu tô inscrito, deixar meu link aqui. Esse é o cara que eu já reagi, né? Já tô inscrito. É o cara daquele outro vídeo de Shin Megami Tensei lá? É, né? Depressivo? Shin Megami Tensei é Pokémon, mas com bichos feios, velho. Pokémon é todo feio, né, velho? Gráfico ridículo pra 2025, velho. Porra. Fazer o quê? Vamos lá, velho. Já botei qualidade full. A minha internet tá ruim, o vídeo carregou já em 360p. Então minha net tá uma bosta. Vamos lá. Logo de cara, eu quero agradecer o pessoal que fez donate depois do meu último vídeo. Obrigado Igor Gabriel, André Wilson e Igor Dias. Obrigado de Pix. verdade, isso me incentiva E o pra caralho a Pix? continuar fazendo Nada os vídeos. ainda. Outra coisa que eu quero informar é que nós passamos da marca de 3.000 inscritos. Depois do meu último vídeo de Megami Pô, Tensei, mas esse eu vídeo é percebi que antigo, né? chegou muita Há um gente. ano. Ah, tá. Aqui já tá com Aproveitando essa 10. oportunidade, para quem for novo no canal, eu vou tentar explicar como que os vídeos funcionam. A maior Perfeito. parte, pelo menos desse vídeo, eu falo sobre a história e depois eu falo algumas curiosidades, como entrevistas, materiais extras, conteúdo descartado e tudo mais. Se Bom, você já conhece a história do jogo, você pode simplesmente ir para a descrição do vídeo e pular para o tópico que você bem entender. Geralmente é desse jeito que eu faço os vídeos. Na história, eu geralmente apenas descrevo os acontecimentos e depois eu mando as explicações e curiosidades. No vídeo perfeito. do Nier Automata é um pouco diferente, pois como Nier Automata se passa depois de Drakengard, Nier Replicante e da peça de teatro, tem muita coisa na história que o pessoal não vai pegar o contexto. Então na história de Nier Automata, mesmo para as pessoas que conhecem a história do jogo, é interessante Pô, e é não... bizarro, né, velho? Outra coisa aqui que eu vou ter que largar o aço na Nintendo, velho. Que um cara falou e falou muito bem, velho. Pô, velho. Os jogos não tem dublagem, né, velho? 300 a 400 reais um jogo mal feito graficamente, sem dublagem e sem legenda pra nós, velho. Puta que pariu, cara. pular essa parte do vídeo, pois eu solto várias informações com o contexto de uma forma que Pô, você entenda o que os está caras me lançam acontecendo. o espanhol Bom, 2, mas não agora que eu lançam o já dei o PTBR, aviso, mano. vamos para a história do jogo. Porra. Shin Megami Tensei se Pô, passa em... mas a Nintendo também é uma desgraça, cara. É o que eu acabei de falar, como é que ela me cobra um preço desse por esses joguinhos aí, velho? E tudo bem, o jogo pode ter uma história muito foda. Um puta jogo, mas um puta jogo não é só pela história, velho. Tu compra, paga 300 pila num game porque é um gráfico bom, porque é uma dublagem, né, meu boneco falando. Porque, pô, meu irmão, parece que sei lá, é igual você fazer, sei lá, velho. Vou fazer um teclado desse aqui, ó, com isopor. Vou vender a R$ 1.000 o preço de um Black Widow V4 da Razer, tá ligado? Porra, o lucro lá em cima, tá ligado? Que isso? O que eu fiz aqui? Ah, Shin não, ele tá Megami quieto mesmo. Tensei se passa em Tóquio, nos anos 90. Quando começamos o jogo, o jogador nomeia seu protagonista e distribui seus status. Só um aviso para as pessoas que pretendem jogar o jogo é que no caso do protagonista, não aumente os status da magia. Eu lembro que eu fiz isso e no Eu final odeio a das Nintendo, contas eu mas eu descobri gosto que a dos magia jogos. dele não serve pra porra nenhuma. Isso porque na verdade ele não tem magia. Eu esqueci que esse cara é muito bom contando história, velho. Puta que pariu, velho. Deixa eu voltar aqui, velho. Shin Megami Tensei se passa em Tóquio, nos anos 90. Quando começamos o jogo, o jogador nomeia seu protagonista e distribui seus status. Só um aviso para as pessoas que pretendem jogar o jogo
é que no caso do protagonista, não aumente os status da magia. Eu lembro que eu fiz isso e no final das contas eu descobri que a magia dele não serve pra porra nenhuma. Isso porque na verdade ele não tem magia. Então não aumente os status de magia dele. O protagonista normalmente é chamado de Kazuya. Ele se encontra em um local Kazuya. desconhecido e explorando esse labirinto, ele acaba encontrando almas de pessoas estranhas. A primeira alma que ele encontra era uma alma de pessoa que estava crucificada e ao lado dele existe um mensageiro de Deus que diz que aquela alma tinha sido oferecida para Deus. Logo depois, você recebe a opção de nomear o personagem e também distribuir seus pontos. No caso, eu vou chamar esse personagem de Yoshio. Esse personagem entra no seu grupo e logo depois você se depara com outra alma. Com essa outra alma, existe um demônio que fala que aquela pessoa era muito fraco e desejava por mais poder. Para despertá-lo, você deveria chamar o nome dele. E é bem aqui que, assim como os outros, nomeamos o personagem e distribuímos o poder dele. Esse personagem eu vou chamar de Takeshi. Agora Takeshi, assim como Yoshio, entra para o seu grupo. Agora, seguindo o caminho à frente, você se encontra com uma personagem misteriosa que estava tomando banho. Ela se chamava Yuriko. Apenas por curiosidade, o motivo de eu ter jogado o primeiro Shin Megami Tensei foi justamente por causa dessa personagem. Lá atrás, em 2014, eu joguei o Shin Megami Tensei 4 e na hora que eu percebi que essa personagem apareceu, eu senti que eu estava perdendo alguma coisa. Então a primeira coisa que eu fiz foi jogar os jogos anteriores. No caso, da franquia principal, eu só tinha jogado o Shin Megami Tensei 3. O primeiro e o segundo eu ainda não tinha jogado. Jogando Shin Megami Tensei 1 e 2, você começa a entender várias homenagens que o Shin Megami Tensei 4 fez. E ainda existe o fato de que a Yuriko está usando a Demonica. Então também corri atrás para jogar o Strange Journey. Por mais que os jogos não estejam diretamente ligados, mas mesmo assim eu não queria perder a referência. Voltando para o jogo, Yuriko parece conhecer Kazuya e ela fala que ela vai ser a eterna parceira dele. Depois disso, Kazuya ouve a voz de sua mãe e a gente descobre que na verdade ele estava dormindo. Quando ele vai checar seu computador, ele percebe que recebeu um documento. Esse documento era de um cara chamado Steven. Ele diz que os humanos estavam em perigo, pois vários monstros apareceram para tomar conta da Terra. Para que os humanos pudessem vencer os monstros, era necessário usar os próprios poderes deles, ou seja, o programa de invocação de demônios. O protagonista faz o download do programa e com ele vem algumas instruções. Nessa instrução é dito que o programa é capaz de traduzir a linguagem dos demônios e fazer com que seus minions sejam armazenados no computador. Aqui no primeiro jogo, por algum motivo, os demônios que são subordinados são chamados de minions. A instrução também fala sobre a negociação de demônios. Para você conseguir um minion, primeiro é necessário você achar um demônio e conversar com ele. Assim, o programa vai traduzir tudo para que você tenha um melhor entendimento. O demônio só vai entrar no seu grupo se você conseguir convencê-lo. Depois de ler a instrução, o protagonista sai do quarto e sua mãe fala que vários policiais estavam ao redor da cidade. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas dá um dinheiro para que ele fosse lá fora comprar um café. Quando ele vai sair de sua casa, ele vê seu cachorro na entrada. O nome dele é Pascal e é um personagem importante. Fora de sua casa, Kazuya vai até o café e lá ele acaba ouvindo uma história de uma garota que foi assassinada. Além disso, ele se encontra com a Yuriko, que apenas dá um olá pra ele, e ele também acaba ouvindo a história de que existia um cara que estava perto da farmácia, que andava com a faca e saía atacando todo mundo. Esse maluco ficava só falando de monstros, de demônios e coisa parecida. O protagonista, por algum motivo, tem a brilhante ideia de ir até onde estava esse cara. Chegando até esse maluco, ele pede para o protagonista se afastar porque existe um demônio perto dele. Um demônio chamado Preto aparece e arranca a cabeça do cara. Depois disso, o monstro vai embora e Kazuya, sem nenhuma arma para se proteger, ele velho, de demônios e coisa parecida. O protagonista, por algum motivo, tem a brilhante ideia de ir até onde estava esse cara. Chegando até esse maluco, ele pede para o protagonista se afastar porque existe um demônio perto dele. Um demônio chamado Preto aparece. Tô sem gripar, parece. É que eu tô gritando, achei! Achei! Tá ligado? Para o protagonista se afastar porque existe um demônio perto dele. Um demônio chamado Preto aparece e arranca a cabeça do cara.
Depois Lado disso, o preto. monstro vai embora e Kazuya, sem nenhuma arma para se proteger, ele pega a faca do cara. Só por curiosidade, perto desse lugar existe um cara chamado Ozawa que manda você dar o fora do local. Mais tarde, a gente vai saber quem é esse cara. Bom, independente disso, Kazuya vai até o cara do café e o cara diz que não precisar de dinheiro. Ele diz que deixaria o café na casa dele e diz que Kazuya poderia pagar depois. Voltando para casa, a mãe de Kazuya fala sobre o incidente em que a garota foi assassinada e diz que ela foi morta no parque de Inokashira. Depois disso, o protagonista vai para a cama e decide dormir. No seu sonho, ele se encontra com Yoshio e Takeshi novamente. Agora os três decidem explorar o labirinto e eles acabam se deparando com a Yuriko novamente. E de novo, ela fala que sempre vai estar ao lado de Kazuya. Avançando mais pra frente, eles se encontram com 3 pessoas fazendo um ritual com a alma de uma mulher. O que eles estavam fazendo era um ritual para sacrificar a alma dessa copiaram o pessoa. rapaz Antes lá, que eles velho. pudessem Na fazer cara isso, dura. a mulher pede para que o protagonista chame o nome dela. E é bem aqui que o jogador nomeia essa personagem. Eu vou chamar essa personagem de Yuka. Depois que o inimigo fica sabendo o nome dela, eles vão embora. A mulher agradece o protagonista e fala que o objetivo daqueles caras era summonar o Lorde dos Demônios. Agora é nesse momento que o jogador vai ter a opção de distribuir os status da Yuka. A minha recomendação é focar na velocidade e na magia. Vocês vão entender o porquê. Ela acredita que futuramente vocês vão se encontrar de novo e logo após isso o protagonista acorda. Explorando a cidade, Kazuya vai se encontrar com um velho e esse velho parecia saber de muita coisa. Ele diz que de fato o protagonista era especial e que mais pra frente ele seria um portador de um grande poder. Ele diz que no momento a força do caos e a força da lei estão muito fracos, mas futuramente essas forças vão crescer e um lado inevitavelmente vai querer tomar conta do outro. O velho diz que não importa qual lado você esteja, ele diz que a situação sempre será balanceada. Ele até pergunta ao protagonista que se existissem esses 2 caminhos, qual lado ele tomaria. E ele ainda dá um aviso dizendo que se ele escolhesse um dos lados, não teria mais volta. No meio da conversa, uma coisa estranha acontece, o protagonista vai direto para o sonho, ou então o que seria conhecido também como plano astral, e ele acaba se encontrando com Yoshio e Takeshi novamente. Eles estavam em um prédio e a primeira coisa que eles decidem fazer é explorar aquele local. Com isso, eles acabam se encontrando com outro bando de malucos que estavam fazendo o ritual. O cara do meio estava utilizando o terminal para fazer invocação de demônios. Esses demônios que viram de um lugar chamado Expense. Porém, Kazuya e sua equipe atrapalham ele no meio do processo. Então ele revela sua forma verdadeira, mostrando assim que na verdade ele era o Doman, que nas lendas japonesas ele era conhecido por ser o rival de Abenon Seimei. Durante a batalha, os protagonistas perdem a luta e Kazuya acorda do seu sonho. O velho, vendo que Kazuya não tinha conseguido derrotar o Doman, ele comenta que o protagonista não estava preparado e diz que algum dia, se o futuro for assim como ele previu, ele acabaria lutando com aquele cara novamente. Agora, esse é o momento que o jogador vai se preparar, treinar um pouco, conseguir alguns demônios e depois de algum tempo, eventualmente, se o jogador decidir avançar na história, Kazuya vai acabar se deparando com a polícia. O policial reconhece o garoto e diz que a digital dele estava na cena do crime. Como Kazuya tinha pegado a faca do cara e no local do crime não tinha mais ninguém, era bem óbvio que todo mundo iria achar que Kazuya era o culpado. Afinal de contas, as pessoas normais não enxergam os demônios. Então Kazuya é levado até a prisão. Dentro da prisão, Kazuya acaba se encontrando com um cara de jaqueta vermelha e a música da lei começa a tocar. Esse cara se apresenta como Yoshio. Ele lembra de ter encontrado Kazuya em seus sonhos, então é só aí que ele percebe que tudo que aconteceu naquele sonho foi real. Yoshio diz que sua namorada desapareceu, e quando ele tentou procurá-la, ele acabou se deparando com alguns demônios, e depois de derrotá-los, a polícia acabou prendendo ele. Ele diz que o nome de sua namorada era Yuka, e Kazuya diz que isso era uma coincidência, porque a vizinha que mora perto dele também se chamava Yuka. Então o próximo plano era sair daquela prisão e ir até a casa do protagonista. Depois de um certo tempo, uma coisa estranha acontece. Um médico aparece e fala que estava na hora da cirurgia. Isso é só pra ele abre a porta da cela e Yoshio mete a porrada nele e os dois vão embora. E é nesse momento que os dois descobrem que na verdade... Lá aí não tem a guerra tem, eu acho. A guerra é sub. Mas só pra quem é sub ganha emotezinho, velho. Eles não estavam na prisão, e sim no hospital. E que eles não eram prisioneiros, e sim pacientes. Em um dos quartos daquele hospital, o protagonista acaba se deparando com um personagem muito importante.
um homem na cadeira de rodas. Ele percebe que Kazuya, através de seu comp, estava utilizando o programa de invocação de demônios, que na verdade foi ele que inventou. Sim, o nome desse cara é Stephen, o criador da invocação de demônios. Ele Não sei diz que há como é muito vai tempo fazer, atrás não, velho. ele De vez em quando tem uns eventos na Twitch aí, velho, que acontece aí e dá emote pra galera, velho. Olha aí, às vezes você deve ter, velho. Sei lá. Ah, tu tem um emote aí, ó. Pra mim parece que tu tem um emote de retrospectiva 2024, velho. Bota aí. Steve demônios, que Kazuya, através de seu comp, estava utilizando o programa de invocação de demônios, que na verdade foi ele que inventou. Sim, o nome desse cara é Stephen, o criador da invocação de Stephen demônios. King. Ele diz que há muito tempo atrás ele estava trabalhando em um Ah, não, velho. dispositivo Stephen de Hawking, teletransporte. Esse dispositivo funcionaria como um sistema de vários terminais, onde uma pessoa poderia teletransportar instantaneamente de um lugar para o outro. O problema é que ele descobriu que esse terminal acabou abrindo o portal para o abismo, ou então o que seria conhecido como The Expanse. Fazendo isso, ele acabou Ah, eu invocando já o matei demônio a sem charada querer, já, velho. e Falei Stephen inicialmente Hawking antes, esse hein? demônio aparentava querer comunicar com os humanos. O problema é que ninguém conseguia entendê-lo, então eventualmente ele acabou atacando Stephen, fazendo com que ele ficasse com um grave ferimento. De alguma forma, Stephen ainda conseguiu derrotar o demônio e ele diz que com esse evento ele se tornou motivado a criar um programa para derrotar esses demônios. Esse seria o programa de invocação de demônios, onde você poderia entender o demônio e, quem sabe, fazer até o inimigo virar o seu minion. Sendo assim, você poderia utilizar fogo contra fogo. O problema é que depois que algumas pessoas ficaram sabendo que os terminais se ligavam com o abismo, um cara chamado Goto começou a utilizar esses terminais para invocar demônios e controlá-los. Stephen, sabendo que Goto teria posse de vários demônios, ele começou a enviar o programa de invocação para várias pessoas, porque assim ele acreditava que poderia balancear a situação. O problema é que nem todo mundo possui afinidade com o programa. Apenas algumas pessoas tinham potencial para usá-lo, e o protagonista era um deles. Depois que Stephen dá toda a explicação, ele fala que na sala do diretor existia um botão que, apertando ele, você poderia abrir o portão da saída. Então o próximo objetivo era até a sala do diretor. Nesse Não. meio tempo, a gente acaba ouvindo algumas histórias dizendo que na verdade o diretor queria fazer experimentos para criar super soldados. Entrando na sala do diretor, os protagonistas se deparam com um cientista maluco que revela ser na verdade o demônio Orias. Sendo assim, ocorre a primeira batalha de chefe e os protagonistas vencem. Eles apertam o botão do escritório e abrem o portão da saída. Saindo do hospital, eles vão até o shopping center e é bem aqui que nós se encontramos com Ozawa novamente. Ozawa, junto com sua gangue, estava batendo em um cara que nem podia se defender. Yoshio percebe esse absurdo e manda eles pararem com essa covardia. Ozawa, para evitar mais problemas, vai embora com sua gangue e deixa o cara para trás. Esse cara, na verdade, era o Takeshi. Assim como Yoshio, ele percebe que tudo o que aconteceu nos sonhos foram reais. Ele lembra que os dois foram responsáveis por salvar a vida dele, então é bem aqui que ele começa a se lamentar, pois Takeshi era muito fraco. Se ele não conseguia derrotar Ozawa, ele não conseguiria derrotar os demônios. Então seu objetivo era se juntar com o protagonista, porque ele acreditava que assim ele poderia ficar mais forte. Depois que os três se juntam novamente, o grupo, assim como foi planejado, vão até a casa de Kazuya. E é bem aqui que acontece um dos momentos mais impactantes do game. Entrando na casa de Kazuya, a mãe dele parecia muito estranha. O que tinha acontecido na verdade é que ela estava possuída. Nesse momento, ela se transforma em demônio e o grupo é obrigado a matá-la. Como isso é um jogo Megami Tensei, o protagonista não fala, então nós não sabemos qual é a reação dele. Mas pelos outros personagens, nós ficamos sabendo que Kazuya entrou em uma profunda tristeza. Afinal de contas, ele acabou matando a própria mãe. Uma curiosidade é que até o pessoal que trabalhou no jogo acharam essa cena bem impactante, porque isso é um momento que acontece simplesmente sem aviso. Depois do ocorrido, Pascal tenta chamar a atenção do protagonista e entra para o Caralho, grupo. velho. Impactou a Talvez pessoa que ele fez o queria jogo, animar o velho. Kazuya. Com Pascal no grupo, você pode fundi-lo contra o demônio para formar o Cerberus, um monstro muito poderoso. Voltando à história, como os protagonistas não conseguiram achar a namorada de Yoshio, eles decidem ir até um prédio que era muito suspeito. Entrando nesse prédio, eles descobrem que esse era o mesmo prédio que eles haviam enfrentado o Doman. Então eles vão até o local do terminal e no meio do caminho acabam se deparando com Yuriko novamente, que só estava lá quieta no seu canto, observando Kazuya.
Chegando no domo, os protagonistas enfrentam o chefe novamente e dessa vez eles vencem. Após a batalha, Cerberus percebe que o terminal estava muito estranho e ataca a máquina. Com isso, ele é teleportado para outro local, fazendo assim com que ele saísse do grupo. Sem entender o que tinha acontecido, os protagonistas também utilizam o terminal e são teleportados para outro local. O engraçado dessa parte é que os demônios começam a falar com você, apresentando que aquele local era o planeta Terra, e eles até elogiam os protagonistas por terem se disfarçado de humanos. Mais tarde naquele local, o grupo acaba se encontrando com Stephen novamente, e ele fala que aquele lugar era o laboratório de pesquisa, onde eles tinham feito experimentos com os terminais. Ele explica também que Gothel já havia tomado conta do local. E antes de terminar a conversa, ele dá um upgrade no comp do protagonista. Com isso, agora ele tem espaço para usar mais 2 demônios. Depois de falar com Stephen, o grupo sai do laboratório e vão até a rua. Em um dos prédios, eles observam a transmissão de Gothel, e é bem aqui que eles ficam sabendo realmente o que está acontecendo. Antes do jogo sequer começar, Gothel percebeu que o Japão era alvo de uma grande conspiração. Entrando em contato com os demônios, ele aprendeu que os americanos estavam desenvolvendo um projeto para destruir o Japão. Segundo o próprio Gothel, o plano deles era criar um regime totalitário e eliminar todos que pensam o contrário. Além disso, Gothel acreditava na religião de Gaia. Nessa religião, aí, né, eles acreditavam que os demônios eram uma espécie de deuses que vieram para ajudar os humanos. Por isso que, com a ajuda de Doman, Gothel foi atrás de todos os terminais, para conseguir o maior número de demônios possíveis e se defender dos americanos. Segundo sua religião, ele acreditava que futuramente os humanos e os demônios deveriam viver juntos. E agora é que a história pode ficar um pouco estranha. Para quem já conhece Shin Megami Tensei vai achar isso aqui normal, mas para as pessoas que não conhecem, tipo é nesse momento que vocês vão estranhar o jogo. Facinho, velho. Não sei porque tô apertando aqui, tá indo pra lá. Esqueci até que eu ia falar, mano. É que a história pode ficar um pouco estranha. Para quem já conhece Shin Megami Tensei vai achar isso aqui normal, mas para as pessoas que não conhecem, é nesse momento que vocês vão estranhar o jogo e achar que ele é coisa do capiroto. A religião Gaia, no qual Gothel acreditava, tinha como seu líder supremo Lúcifer, e não apenas Gothel que seguia essa religião. Agora, a partir desse momento do jogo, você vai encontrar várias pessoas que seguem um culto de Gaia. Segundo esse culto, eles acreditavam que Deus era o ditador supremo e que Lúcifer, na verdade, está do lado dos humanos porque ele foi o responsável por dar conhecimento a eles. Por causa disso, Deus baniu Lúcifer do céu e o transformou em demônio, para que as pessoas odiassem aquele anjo caído. Agora, a partir desse momento do jogo, eu confesso que eu não sei qual é o objetivo dos personagens. Eu sei que eles vão até o bar e falam com o garçom. O garçom faz várias perguntas e, respondendo todas elas de forma correta, ele vai te dar uma caixa de fósforo. O interessante desse local onde eles estão é que existiam vários bares. Em um desses bares, você vai encontrar os soldados da defesa japonesa defendendo o ponto de vista de Gothel. Eu esqueci de falar, mas Gothel é o líder da JSDF. Como o Japão virou alvo de uma grande conspiração, o país começou a passar por um período de lei marcial. Sendo assim, agora quem mandava no Japão era uma autoridade militar, ou seja, o Gothel. Um dos soldados fala que o Ozawa, aquele otário, era o braço direito de Gothel. Ele disse que não gostava dele por ser um rebelde e que você poderia encontrá-lo em um dos prédios de Shinjuku. Agora, em outro bar, você vai encontrar soldados americanos dizendo que vieram para o Japão por causa do embaixador Thorman, que é um embaixador americano no Japão. Ele diz que Thorman, depois que ficou sabendo que Gothel estava reunindo vários demônios no Japão, imediatamente ele acionou a tropa americana. Cara, eu confesso que essa parte da história eu não entendi porra nenhuma, porque você tem 2 países brigando entre si, e nesse local você vê vários soldados enchendo a cara como se nada tivesse acontecendo. E calma que o negócio piora. Em um dos bares você pode ouvir um rumor de que existe uma garota da resistência chamada Yuka. Sendo assim, embaixo do bar a gente encontra um cara que estava barrando a passagem, a gente dá a caixa de fósforo para ele, e fazendo isso ele deixa a gente passar. Nessa passagem, a gente encontra o esconderijo da resistência. Pera aí, os caras estão se escondendo embaixo do inimigo? Eu vou fingir que eu tô entendendo a história. Naquele local, o grupo descobre que na verdade, Yuka era a líder da resistência. Porém, essa Yuka não era a namorada de Yoshio e nem a vizinha de Kazuya. Na verdade, ela era aquela alma que foi salva no sacrifício. O seu objetivo era derrotar Thorman e Gothel. Mas primeiro, ela queria salvar as garotas que foram raptadas por terem o mesmo nome que ela. Como o inimigo ficou sabendo que o nome daquela alma era Yuka, então todas as garotas chamadas Yuka estavam sendo raptadas.
Depois que o grupo fica sabendo de toda essa história, eles decidem ajudar a Yuka. Porém, nesse momento que a Yuriko aparece e sequestra a Yuka. Antes de se teleportar, ela diz que levaria a Yuka até Ozawa. Como eles sabiam que Ozawa estava em Shinjuku, é para lá que eles vão. Chegando em um dos prédios, Ozawa realmente estava ali. Ele revela que se juntou a Gotou porque ele queria mais poder. Com isso, agora ele conseguiu utilizar a invocação de demônios. Ele diz que não tem tempo para perder com os protagonistas, então ele invoca um demônio e vai embora. O grupo consegue derrotar o monstro, mas Ozawa não estava mais lá. Sem saber para onde ir, os protagonistas começam a procurar por informações e é aí que eles ficam sabendo que a Yuka iria ser executada publicamente na frente do escritório do governo japonês. Então o próximo objetivo é ir até esse local. No meio do caminho, o grupo acaba ouvindo uma informação muito estranha. O soldado americano avisa que o plano de Tormund era lançar mísseis no Japão caso Gotou continuasse reunindo os demônios. Depois que o soldado ouviu essa história, ele diz que abandonou seu posto, pois isso já estava indo longe demais. Chegando no local destinado, Yuka estava prestes a ser executada. Yuriko fala que pelo simples fato de Yuka não concordar com Gotou, ela merecia a morte. Mas antes que ela pudesse ser executada, o grupo aparece para salvá-la. Nesse momento, eles enfrentam 4 hordas de inimigos e com um grande esforço, eles conseguem trazer a Yuka de volta. Com ela salva, ela decide se encontrar em outro local para revelar algumas informações. Chegando no bar, que era onde ela estava, Yuka revela 2 coisas. É tudo ela no diz bar, que a no namorada de boteco, Oshio velho. estava sendo mantida em Ichigaya e que a resistência estava planejando ir até o local onde Ozawa estava para fazer um ataque surpresa. Sabendo dessas informações, Yoshio decide sair do grupo, pois ele precisava ir atrás de sua namorada, e Takeshi também decide sair do grupo, tinha que pois assistir ele Heróis queria da acabar com a Ressaca, raça de velho. Ozawa. Agora com apenas 2 pessoas no grupo, Yuka diz que o objetivo atual dela era conversar com Gotou e o embaixador Acabar Tormund. essa leva de filmes aqui, se pá, eu vou ver se eu emendo o filme da trilogia Corneto. Se eles não conseguissem convencer os dois a pararem com aquela guerra, era certeza que só ia sobrar pro Japão. Então os protagonistas vão até Ronpong e se encontram com Tormund. Nesse momento, a música tema da lei começa a tocar e o embaixador recebe os protagonistas muito bem. Ele diz que já ouviu falar do protagonista e ele diz que o plano dele era impedir que Lúcifer chegasse até o mundo real. Porque com Lúcifer chegando ao mundo real, ele iria trazer mais demônios ainda. E para piorar, o exército americano não foi treinado para lutar contra os demônios. Então ele pede ajuda do protagonista para derrotar Gotou e salvar a Terra. Agora no meio de toda essa história só tinha uma coisa suspeita. Como é que Tormund sabia de tudo isso? Bom, agora que os personagens terminaram de falar com Tormund, é hora de falar com Gotou. Chegando em Ichigaya, você pode salvar as mulheres que possuem o mesmo nome de Yuka, porém a namorada de Yoshio não estava lá. De qualquer forma, esse evento é opcional. Agora falando com Gotou, ele já chega na defensiva, falando que ele não teve intenção de matar Yuka, e que aquilo só aconteceu porque as coisas fugiram do controle. Eu sei que parece que ele está mentindo, mas realmente ele foi contra a execução da Yuka. Quem tentou forçar a execução dela foi a Yuriko, porque na cabeça dela, ela que deveria ser a eterna parceira do protagonista, e não a Yuka. Gotou aproveita esse momento e revela para os protagonistas que os americanos, na verdade, estão trabalhando sobre ordens de Deus, e que o objetivo deles era construir o reino milenar, onde todas as pessoas viveriam na eterna paz e tranquilidade. O problema é que apenas um grupo seletivo de pessoas que poderiam entrar no reino de Deus. Essas pessoas que seriam seguidores de Deus. Aí vem a questão, se apenas os seguidores de Deus poderiam entrar no reino, o que aconteceria com o restante da população? Bom, Gotou apenas solta essa informação. Existem vários mísseis nucleares apontando para o Japão. O que é que você acha que vai acontecer? Ele também diz que o único motivo do Japão não ter sido bombardeado é porque vários demônios estão ajudando. Ele diz que ao redor de Tóquio existe um campo de força criado pelos demônios. Porém, até esse campo de força não iria durar muito. E ele diz também que seu grupo de demônios estava ficando muito fraco. Então ele pede ajuda ao protagonista para que pudesse lutar a seu lado. Como alguns de vocês já devem saber, no jogo existem 3 rotas. A Rota do Caos, a Rota da Lei e a Rota Neutra. Na Rota do Caos, você tem que concordar com Gotou e derrotar Tormund. Na Rota da Lei, você tem que concordar com Tormund e derrotar Gotou. Já na Rota Neutra, você taca o foda-se e derrota os dois, e foi isso que eu fiz na minha jogada. Recusando o pedido de Gotou, você vai lutar com ele, e é bem aqui onde você vê a grande utilidade da Yuka. Se você investir na velocidade e na magia, Yuka sempre vai agir primeiro.
E a vantagem disso é que se você soltar uma magia de trovão, o inimigo pode ficar paralisado. Então o chefe simplesmente vai perder seu turno. Com essa estratégia você facilita quase o jogo inteiro. Eu já cheguei a enfrentar chefes que possuem um level bem alto, porém que mesmo assim eu consegui derrotá-los por conta disso. Bom, depois de derrotar Gotou, que não é tão difícil assim, o próximo inimigo será o Tormund. Chegando nele, ele vai te agradecer por ter derrotado Gotou e ele se revela como um demônio Thor. Ele fala que realmente estava seguindo as ordens de Deus e pergunta se você também ficaria ao lado dele. Como estamos na rota neutra, Deus a aí é resposta é Odin, não. pelo jeito. Com isso, nós enfrentamos o Thor, o deus do trovão. Nesse momento eu tinha pensado, bom, agora ferrou, a estratégia não vai mais funcionar. Mas por incrível que pareça, a estratégia ainda funciona. Sim, a magia de trovão ainda vai deixar o Thor paralisado. Caralho. Porém, mesmo com essa estratégia, ele ainda é muito forte. Então a minha recomendação é comprar melhores equipamentos e utilizar demônios que possuem buff, como Sokukaja e Tarukaja. Vencendo o Thor, ele vai falar que já é tarde demais, pois os mísseis nucleares já estavam indo em direção ao Japão. Sendo assim, tanto humanos quanto demônios iriam todos morrer. Então o jogo te dá 30 segundos para você fugir do local, como se isso fosse possível. Na Rota do Caos, acontece quase a mesma coisa. Concordando com Gotou, você enfrenta Thor e ele ativa os mísseis nucleares. Porém, na Rota da Lei, você entende um pouco mais do que está acontecendo. Concordando com Thor, ele vai falar que na verdade o tempo todo, Tóquio era planejado para ser destruído. O motivo disso é que seria justamente naquele local onde eles iriam construir o Reino Milenar. Ou seja, em todas as rotas, os mísseis irão atingir o Japão. O motivo disso é que ele explica que você, assim como os outros humanos, já foram infectados pelos demônios. Como os personagens só tinham 30 segundos para escapar do local, eles não iriam sobreviver. Então é aí que a Yuka tem uma ideia. Ela usa o teletransporte para salvar seus companheiros e uma grande luz branca aparece. Sem saber o que aconteceu, Kazuya acorda no reino do diamante. Mandimente parece. Sem saber o transporte para salvar seus companheiros e uma grande luz branca aparece. Sem saber o que aconteceu, isso, na sala de Kazuya justiça, acorda no reino do diamante. Uma dimensão completamente diferente. Ele não entende nada e acaba se encontrando com En no Ozuno. Esse ser explica que ainda falta 2 pessoas para serem encontradas. E o protagonista sabia muito bem quem eram esses 2. Ele diz que só depois que vocês 3 se reunissem que ele iria explicar toda aquela situação. Nessa dungeon você começa sozinho, porque os demônios que estavam com você também foram embora, mas pelo menos você tem um Zenki e Gouki para te ajudar. Zenki, o demônio azul, vai salvar seu progresso, enquanto o Gouki, o demônio vermelho, vai curar seu grupo. Explorando a dungeon, você vai se encontrar com os demônios que você perdeu e também com seus companheiros Takeshi e Yoshio. Os 2 falam quase a mesma coisa. Eles falam que no meio da missão, eles viram a grande luz branca e foram teleportados. Depois de recuperar seus companheiros, é hora de voltar para ir no Ozuno. Chegando nele, ele finalmente explica que aquele local era um mundo pós-morte e que a terra onde eles viviam não era mais a mesma. De alguma forma, com a destruição do Japão, resultou em um holocausto nuclear. Caralho, igual que eu reparei no chinelo desse caba, viado. Olha ali. Mundial, ou seja, todas as civilizações foram destruídas. Ele diz que alguns humanos conseguiram sobreviver, mas ele diz que a situação da Terra era muito pior que antes. Para fazer uma comparação, ele diz que a Terra era pior que o inferno. Então ele questiona se realmente os protagonistas queriam ir para lá. Yoshio fala que a situação da Terra ter virado um caos era mais um motivo para eles voltarem. Então, indo no Ozuno para preparar os protagonistas, ele manda o grupo irem até a fonte. Explorando o local, o grupo consegue achar essa fonte, e nessa fonte eles conseguem um item chamado Soma, que na maioria dos Megami Tensei é um dos melhores itens do jogo. No meio do caminho, Ino Ozuno começa a dar várias dicas de como funciona o alinhamento do jogo. Ele tenta explicar que a partir de um certo ponto, você ficará preso em um alinhamento, e além disso, você sofrerá algumas consequências. Como por exemplo, se você estiver no alinhamento da lei, você sofrerá algumas consequências. Como por exemplo, se você estiver no alinhamento da lei, os demônios do caos não irão se juntar ao seu grupo. Se você estiver no alinhamento do caos, os demônios da lei não se juntarão ao seu grupo. Agora sobre os demônios neutro, independente do seu alinhamento, eles vão entrar no seu grupo de qualquer jeito. Além disso, o seu alinhamento vai afetar como o NPC interage com você.
Como por exemplo, se o dono da loja tiver um alinhamento contrário do seu, ele vai aumentar os preços. Nos locais de descanso, eles não vão deixar você entrar e existem alguns itens que são exclusivos para cada alinhamento. Voltando para a história, depois de entregar o Soma para o Eno Ozuno, ele manda você voltar tudo de novo e pegar outro Soma. Pegando outro Soma, ele diz que agora esse item deveria ficar com você e agora ele vai dar uma missão independente para cada membro do grupo. Ele diz que existe 2 fantasmas que matando eles, você ganha um equipamento melhor. Chegando nesses fantasmas, você descobre qual é a real intenção do jogo. Um desses fantasmas era da lei e o outro era do caos. Eles vão lhe informar qual será seu alinhamento, porque pelo que eu me lembre, o jogo não deixa essa informação explícita. Se você for do caos, você não precisa lutar com o fantasma do caos, e se você for da lei, você não precisa lutar com o fantasma da lei. Se você for neutro, é hora de derrotar os dois. Depois de derrotar os fantasmas, Eno Ozuno vai lhe entregar uma espada e seus 2 amigos também voltarão ao grupo. Agora ele diz que finalmente vocês estão preparados para chegar até a Terra. No momento em que um grupo vai embora, Zenki e Goki aparecem para agradecê-los por eles terem chegado até ali, mas eles falam que agora era a hora deles se enfrentarem. Eles falam que se você não conseguisse nem vencer eles, lá fora é que eles não conseguiram sobreviver. Com um grande esforço, o grupo consegue derrotar os 2 e agora finalmente eles conseguem voltar para a Terra. Nesse momento, para mim, é onde ocorre uma das maiores reviravoltas. Chegando na Terra, ela realmente estava destruída, assim como Eno Ozuno falou, porém nesse momento aparece um cara pedindo uma grana. Você pode recusar várias vezes, mas o Kazuya vai acabar dando dinheiro para ele. Quando ele pega esse dinheiro, ele começa a te xingar: seu filho de uma puta, essa merda não vale nada, como é que eu vou comer com essa porra? Nesse momento ninguém entende nada, e é aí que o cara explica que na verdade aquele dinheiro não valia mais nada. Ele diz que a moeda que tinha valor atualmente era o Maka, o dinheiro dos demônios. De novo, todo mundo não entende nada, e é aí que depois de um certo momento, em um dos prédios, os personagens observam um telão, que ainda estava intacto. Nesse telão, aparece uma pessoa da Ordem do Messias. Essa pessoa tenta encorajar os outros a acreditarem em Deus, dizendo que se eles não perdessem a fé, eles alcançariam a salvação. Mesmo depois da guerra, os humanos deveriam manter sua fé. E é aí que essa pessoa revela que a guerra que destruiu o planeta aconteceu 30 anos atrás. Os protagonistas não acreditam no que estão ouvindo, porém agora toda aquela situação fazia mais sentido. Como o dinheiro que valia agora era o Maka, então quer dizer que nesse meio tempo o mundo foi dominado pelos demônios. Agora os 3 personagens, para trazer a Terra de volta, devem enfrentar o mundo inteiro. E é bem aqui que a história começa de verdade. Ô, louco. Agora que vai começar, hein? Isso aí foi só Depois do prólogo. choque de realidade, Kazuya acaba ouvindo uma voz em sua cabeça. Era uma voz de uma mulher que pedia por ajuda. Sem entender nada, o grupo vai até Shibuya para procurar por mais pistas, e é aí que eles ficam sabendo que um membro da Ordem do Messias acabou sofrendo uma possessão demoníaca. Porém, quando eles vão procurar saber quem era esse membro da Ordem do Messias, eles percebem que na verdade era Yuka. Yuka realmente parece estar passando por algum problema e ela não estava com a cabeça no lugar. E é aí que um velho fala que existe um psíquico que pode se projetar na mente das pessoas. Provavelmente ele poderia ajudar Yuka, porém ele estava lá em Shinjuku, que era dominado por Ozawa. Sim, depois de 30 anos, o filho da puta ainda está vivo. Chegando em Shinjuku, um demônio chamado Endigo vai tentar parar você, mas ele é só um inimigo normal. A batalha é muito fácil e o grupo começa a explorar aquele local. Naquele local, eles descobrem que o psíquico realmente estava lá, porém estava preso. Esse cara começa a contar toda a história sobre o que aconteceu. Ele diz que na hora que Ozawa descobriu sobre o poder dele, ele começou a usá-lo para distorcer a mente das pessoas. Se o psíquico não seguisse as ordens de Ozawa, ele seria morto pelos demônios. Então até esse momento, ele tem distorcido as almas das pessoas para que Ozawa ganhasse mais seguidores. Depois de soltar todas essas informações, o grupo decide ir atrás de Ozawa, e no meio do caminho, eles descobrem mais coisas ainda. Um cara aparece e fala que o motivo do Ozawa ter dominado Shinjuku seria porque ele fez uma trégua com os demônios. Em troca dos demônios não atacarem ele, Ozawa deveria manipular as pessoas para que ficassem do lado dele. Se alguém discordasse, essa pessoa seria levada para fazer uma lavagem cerebral. Agora, sabendo de tudo, os protagonistas resolvem bater de frente com esse otário. Takeshi começa a bater boca com Ozawa, falando que depois de 30 anos ele não tinha mudado nada e que o objetivo dele ainda era subjugar os mais fracos.
Ozawa se faz de desentendido e diz que na verdade ele criou um mundo perfeito, onde as pessoas podem viver um mundo de paz. A única questão é que elas não deveriam desobedecê-lo. Takeshi manda ele calar a boca e diz que irá matá-lo naquele local. É aí então que Ozawa invoca Take Minakata. Logo de cara, o grupo perde a luta e Takeshi se sente muito humilhado. Sem nenhuma outra opção, ele conclui que o único jeito dele ficar mais forte era se infundir com o demônio. E Yoshio existia alguma coisa que não deixava ela voltar ao normal. Então, com a ajuda do psíquico, os dois entram na mente da Yuka e vão até o centro da alma dela. Naquele mundo, eles descobrem uma coisa muito importante. Yuka, há 30 anos atrás, foi morta durante o ataque da bomba atômica. Ela reviveu um novo corpo e, por causa disso, a Ordem do Messias acolheu a garota. Porque, segundo sua profecia, eles acreditavam que o Messias seria aquele que voltaria à vida. Então, erroneamente, eles começaram a chamar Yuka de Messias. Porém, mesmo perdendo a memória, a alma de Kazuya estava ligada com de Yuka. Então, inevitavelmente, ela sabia que iria se reencontrar com Kazuya. Apesar da Yuka não ser a mesma pessoa, ela possui a mesma alma. Porém, essa alma estava sendo contaminada pelo demônio chamado Arachne. Então os protagonistas se encontram com esse demônio e derrotam ela. Com isso, Yuka é... Por que? Eu não notei não, viado. Por que eu não notei? Tava olhando pra baixo aqui. Segundo sua profecia, eles acreditavam que o Messias seria aquele que voltaria à vida. Então, erroneamente, eles começaram a chamar... Aí caiu? Nem vi, velho. Tava olhando pra aqui. Caiu aonde? É porque caiu e voltou. Caiu em que parte? Aqui, eu tinha levado um pau. Fala que para salvar Vamos começar daqui. Vocês não estão me respondendo. Yuka, era necessário entrar Onde dentro já da fui mente dela, porque dentro de sua alma existia alguma coisa que não deixava ela voltar ao normal. Então, com a ajuda do psíquico, os dois entram na mente da Yuka e vão até o centro da alma dela. Naquele mundo, eles descobrem uma coisa muito importante. Yuka, há 30 anos atrás, foi morta durante o ataque da bomba atômica. Ela Caralho, reviveu um novo tão ruim corpo assim. e, por causa disso, a Ordem do Messias acolheu a garota. Porque, segundo sua profecia, eles acreditavam que o Messias... Pô, me fala onde caiu, caralho. Vocês não estão respondendo, porra. que ele vira o herói do caos. Por causa disso, ele ganha mais 10 levels. Agora, chegou a hora de enfrentar Take Minakata. O grupo derrota o chefe e o protagonista tem a opção de matar Ozawa. Peraí, que ele leva um pau? Aqui? Independente da escolha, Takeshi vai matar Ozawa do mesmo jeito. Agora ele se vira para o grupo e diz que irá tomar um caminho diferente. Ele fala que tanto Kazuya quanto Yoshio eram muito bonzinhos, e se eles continuassem desse jeito, Porra. se alguém discordasse, essa pessoa seria levada para fazer uma lavagem cerebral. Agora, sabendo de tudo, os protagonistas resolvem bater de frente com esse otário. Takeshi começa a bater boca com Ozawa, falando que depois de 30 anos ele não tinha mudado nada e que o objetivo dele ainda era subjugar os mais fracos. É que eu nem tô Ozawa gravando, se velho. faz de Tem que batalhar desentendido nesse e diz mesmo. que na verdade ele criou um mundo perfeito, onde as pessoas podem viver um mundo de paz. A única questão é que elas não deveriam desobedecê-lo. Takeshi manda ele calar a boca e diz que irá matá-lo naquele local. É aí então que Ozawa invoca Take Minakata. Logo de cara, o grupo perde a luta e Takeshi se sente muito humilhado.
Sem nenhuma outra opção, ele conclui que o único jeito dele ficar mais forte era se infundir com o demônio. Yoshio começa a questionar essa atitude, pois se ele fizesse isso, ele perderia parte de sua humanidade. Takeshi fala que ele não estava nem aí, pois se ele tivesse passado a mesma coisa que ele tinha passado, ele tiraria a mesma conclusão. E é então que nesse momento, pelo menos para mim, acontece a cena mais marcante do jogo. Takeshi vai até a Catedral das Sombras e pede para que o protagonista faça a fusão com o demônio. Sendo assim, Takeshi se funde com o demônio aleatório que você escolheu, e é nesse momento que ele vira o herói do caos. Por causa disso, ele ganha mais 10 levels. Agora, chegou a hora de enfrentar Taki Minakata. O grupo derrota o chefe e o protagonista tem a opção de matar Ozawa. Independente da escolha, Takeshi vai matar Ozawa do mesmo jeito. Agora ele se vira para o grupo e diz que irá tomar um caminho diferente. Ele fala que tanto Kazuya quanto Yoshio eram muito bonzinhos, e se eles continuassem desse jeito, eles não conseguiriam sobreviver. E como Takeshi estava muito mais forte, ele não precisava mais do grupo, então é nesse momento que ele vai embora. Agora que Ozawa estava morto, Kazuya e Yoshio vão até o psíquico e libertam ele. Os dois libertam ele e o grupo volta para Shibuya. Chegando lá, o psíquico fala que para salvar Yuka era necessário entrar dentro da mente dela, porque dentro de sua alma existia alguma coisa que não deixava ela voltar ao normal. Então, com a ajuda do psíquico, os dois entram na mente da Yuka e vão até o centro da alma dela. Naquele mundo, eles descobrem uma coisa muito importante. Yuka, há 30 anos atrás, foi morta durante o ataque da bomba atômica. Ela reviveu um novo corpo e, por causa disso, a Ordem do Messias acolheu a garota. Porque, segundo sua profecia, eles acreditavam que o Messias seria aquele que voltaria à vida. Então, erroneamente, eles começaram a chamar Yuka de Messias. Porém, mesmo perdendo a memória, a alma de Kazuya estava ligada com de Yuka. Então, inevitavelmente, ela sabia que iria se reencontrar com Kazuya. Apesar da Yuka não ser a mesma pessoa, ela possui a mesma alma. Porém, essa alma estava sendo contaminada pelo demônio chamado Arachne. Então os protagonistas se encontram com esse demônio e derrotam ela. Com isso, Yuka é salva e ela volta para o grupo. O próximo objetivo agora é ir para Ronpong, porque os personagens acabam ouvindo um rumor de que algo estranho estava acontecendo lá. Mas antes disso, o jogador tem que comprar o item chamado Hiranya, que vai servir para mais tarde. Indo em direção a Ronpong, existe uma grande barreira que impedia a passagem de todos. Os protagonistas conseguem achar um prédio que não estava sendo coberto pela barreira, e nesse prédio existia um caminho que levava até Ronpong. Chegando no local, ele pareceu um pouco estranho. Não existia nenhum demônio, os vendedores estão ausentes, e você encontra algumas pessoas dizendo que o Conde Vermelho e o Barão Negro dominam aquele local. Porém, eles passavam tempo cuidando de uma criancinha. Bom, segundo os rumores, eles sugerem que Ronpong era o local dominado pelos zumbis. E aqui nós vemos pessoas normais, o que é muito estranho. No meio da cidade, eles acabam se encontrando com Alice, que era a garotinha que foi mencionada anteriormente, e ela fala que aquele local foi construído pelo Senhor Vermelho e pelo Senhor Preto. Os dois construíram aquele local para Alice, pois o objetivo dela era conseguir mais amigos. Bom, sem nenhum contexto do que está acontecendo, os personagens continuam explorando a cidade, e é aí que eles acabam se deparando com uma menina chamada Yuka. O problema é que essa Yuka era a namorada do Yoshio. Yoshio não entende nada do que está acontecendo, pois mesmo depois de 30 anos, Yuka tinha a mesma aparência, e ela ainda usava a roupa do colégio. Então Yuka finalmente explica o segredo da cidade. Na verdade, ela não sobreviveu, e o que você vê na verdade é o cadáver dela. O que aconteceu é que o Conde Vermelho e o Barão Negro fizeram com que o corpo das pessoas mortas fosse reanimado. Com isso, aquela cidade era um local de mortos-vivos. Ela fala que as almas das pessoas foram presas em um Boriconion, que seriam corpos artificiais. Todos os Boriconions perderam suas memórias, porém a única que lembrava de tudo era justamente a Yuka, por isso que ela foi presa. Um Boriconion não tem a capacidade de morrer, ou seja, a alma dela estava presa para sempre. Ela diz que a única maneira de salvá-la desse corpo eterno era trazer o incenso da alma, que é uma quest opcional. Com essa quest, Yuka morrerá e se libertará do seu corpo. Com isso, o seu alinhamento vai pender para a lei. Se você não quer o alinhamento da lei, ignore essa quest. O próximo objetivo agora é encontrar o Barão Negro e o Conde Vermelho.
Falando com os dois, eles aparentavam ser pessoas normais, porém eles falam que estavam muito ocupados. E é aí que Alice aparece e pergunta se você teria um item chamado Hiranya. Se você não tiver o item, você vai ter que voltar tudo de novo e comprar esse item na loja. Agora, se você tiver o item, ela vai lhe agradecer e vai perguntar outra coisa. Ela pergunta ao grupo: você morreria por mim? O engraçado é que você pode responder entre sim ou não, mas de qualquer jeito, Alice não vai conseguir te matar. Ela começa a chorar por você não ter morrido e chama o Conde Vermelho. O Conde Vermelho, vendo que o protagonista fez a menina chorar, se transforma num monstro chamado Belial. Belial parecia imune a todos os golpes. O grupo tenta lutar contra o chefe, mas os golpes deles não surtiam nenhum efeito. Yuka recomenda para que eles fossem embora porque eles não conseguiriam vencer a luta. Explorando o local, o NPC acaba soltando uma informação valiosa. Ele diz que o Conde Vermelho escondeu um jarro no porão, e esse jarro parecia muito importante. Os protagonistas conseguem achar esse item e, voltando para a luta, aquele jarro acaba absorvendo Belial, fazendo assim com que o grupo não tivesse que lutar. Depois de ver Belial sendo derrotado, Alice desaparece e o Uriko surge do nada. Ela elogia o protagonista e pede para que ele entregue aquele jarro. Independente da sua escolha, ela vai tomar o jarro de você e vai embora. Quando você vai sair daquele local, o Barão Negro aparece e ele fica chocado com tudo que aconteceu. Eles perguntam aos protagonistas se eles tinham alguma ideia do que tinham feito, porque eles passaram tanto tempo só para deixar Alice feliz. Porém, com a chegada deles, eles estragaram tudo. E é aí que o Barão Negro avança para cima do protagonista e Yoshio entra no meio. Ao invés de pegar Kazuya, o Barão Negro percebe que na verdade ele estava com Yoshio, mas mesmo assim ele vai embora. Kazuya e Yuka correm atrás para salvar Yoshio e, conseguindo alcançar o Barão Negro, ele fala que já é tarde demais. Yoshio já tinha sido morto e teve seu corpo destruído. É aí que o Barão Negro revela que na verdade ele era Nebiros. Então é nesse momento que temos mais uma batalha de chefe. Com a Yuka no grupo, a gnose é a pessoa nunca é quem ela disse ser que é, velho. Você pode simplesmente paralisar. Malandro, mané. A batalha será muito fácil. Depois de derrotar Nebiros, a alma de Yoshio aparece e ele agradece o grupo. Porém, ele não poderia fazer mais nada, pois seu corpo já foi destruído. E é aí que do nada aparece o mensageiro de Deus e fala que Yoshio possui uma grande fé. Por conta disso, ele diz que vai tomar muito cuidado para guiar a alma de Yoshio até o céu, que era o lugar onde ele merecia ficar. Porém, mesmo depois dessa discussão, Yoshio ainda continua ajudando a gente, só que em formato de alma. Ele tenta avisar os protagonistas sobre a existência de policiais robóticos. Como se a situação já não estivesse ruim, aí é que começa a piorar. Porém, pelo menos nós temos uma boa notícia. Steven estava vivo. Ele percebe que desde o início do jogo você só invoca 3 demônios, então ele dá upgrade no seu comp para que agora você pudesse invocar 4 demônios. Em questão de gameplay, isso foi feito para substituir o personagem que saiu do seu grupo. Já que seus 2 amigos não irão voltar, seu grupo ficaria menor. Depois de se encontrar com Steven, agora é hora de ir para a estação de polícia e ver o que estava acontecendo. Depois de atravessar vários andares, o grupo acaba se deparando com um cientista maluco que estava controlando todos os policiais robóticos. O seu objetivo era matar tanto humanos quanto demônios. O que ele queria era mandar todo mundo pro inferno. Realmente, esse cara é maluco. Percebendo que o grupo estava no local, ele chama várias máquinas para te enfrentar. E depois que derrotamos as máquinas, é hora de enfrentar mais um chefe. O sistema de defesa aparece e, na minha opinião, ele é mais fraco que Nebiros. Derrotando o chefe, nós ganhamos uma placa de memória. Com a missão cumprida, nós voltamos até o local onde falamos com Yoshio pela última vez. Lá, nós acabamos descobrindo que em Shinagawa, uma catedral está sendo construída. O NPC vai te informar que quando essa catedral fosse completamente construída, o Messias finalmente iria descer para a Terra, salvando assim o mundo inteiro. Então nosso próximo objetivo é ir até Shinagawa para conferir o que esse cara está falando. Mas para isso nós teremos que atravessar Ginza. Já em Ginza, você vai acabar encontrando Steven novamente, e com a placa que você conseguiu derrotando o sistema de defesa, ele vai dar um upgrade no seu comp. Agora você pode carregar mais demônios. Continuando o percurso até Shinagawa, nós iremos nos deparar com Demon Summoner. Ele não deixa você passar, ao menos que você pague 10.000 Maka. Porém, ao invés de pagá-lo, nós temos a opção de descer o cacete nele. E é exatamente isso que nós vamos fazer.
ele vai invocar 3 hordas de demônios e os protagonistas vencem todos. O Demon Summoner, vendo que você é muito forte, ele vai começar a te chamar de chefe e abrir caminho para o grupo. Chegando em Shinagawa, acontece uma coisa muito estranha. A dupla se depara com a estátua do Exato. Messias. O grande problema é que o rosto do Messias se parecia muito com o de Yoshio, o que era muito estranho. Sem entender o que estava acontecendo, o grupo continua explorando o local e é nesse momento que nós vamos encontrar uma espada chamada Kusanagi no Tsurugi. Com essa espada, vamos parar de seguir a história por um momento e fazer uma pequena brincadeira. O que nós vamos fazer aqui é recrutar vários demônios, fundir esses demônios e com os demônios fundidos, nós vamos fundi-los novamente nessa espada. Sim, para quem não sabe, existe uma mecânica inédita chamada fusão de espadas, onde você pode fundir um demônio em sua espada. Sinceramente, para mim, essa mecânica nunca serviu para nada, até agora. Porque é nesse momento que você vai fundir a espada Kusanagi no Tsurugi com o demônio Sylph, que é um demônio da classe elemental. Para quem não sabe, para você criar um demônio elemental, você deve fundir 2 demônios da mesma classe, resultando assim em um demônio elemental. O que eu acabei de falar vai servir para a franquia inteira. Fundida Kusanagi no Tsurugi com o demônio Sylph, iremos criar a espada Futsu no Mitama, que é uma espada muito boa, porém ainda não acabou. Seu próximo objetivo é conseguir outro demônio elemental chamado Undine. Com esse demônio, você vai fundir com a espada Futsu no Mitama, criando assim o Ame no Murakumo. No próximo passo, nós precisamos do demônio elemental Salamandra. O problema é que para esse monstro elemental, precisamos de um demônio de nível 40 e de nível 50. Se eu não me engano, existe outra forma de conseguir a salamandra, que seria usar a fusão tripla e fundir os 3 elementais. Fazendo isso, você obterá a salamandra. Agora com a salamandra e o Ame no Murakumo, nós finalmente... do Bono, eu só tô vendo a cabeça de rolo ali, velho, naquela porra. Obterá a salamandra. Agora com a salamandra e o Ame no Murakumo, nós finalmente vamos fundir os 2 para formar a arma final Hino Kagutsuchi, a espada mais forte do jogo. Agora com essa espada, meu amigo, já pode dar adeus para a dificuldade do jogo. Voltando para Shinagawa, nós vamos terminar de explorar o local. Como estamos tentando fazer a rota neutra, nós não iremos fazer a exploração por completo. No momento, o nosso único objetivo aqui é derrotar o outro Demon Summoner. Derrotando ele, nós conseguimos a joia de 4 portas, que usaremos mais tarde. Agora, nós voltamos até o local onde Yoshio estava, mas para nossa surpresa, quem aparece no lugar é Takeshi. Ele diz para o protagonista que ultimamente ele tem ficado muito mais forte, porém mesmo assim ele dá um aviso. Ele fala que em hipótese alguma, Kazuya deveria chegar perto de Ikebukuro. Ele não explica o do porquê e só pede para que ele fique longe do local. Bom, como nós queremos avançar na história, nós vamos até Ikebukuro e Takeshi aparece novamente. Ele fica com raiva e pergunta se o protagonista perdeu a cabeça. Como punição, ele leva Kazuya até o Lord Yama. Yama iria fazer o julgamento para revelar se o protagonista é culpado ou inocente. Nesse momento, nós temos uma mudança de rotas. Aqui eu vou cobrir a rota neutra. Yama, para testar o caráter de Kazuya, pede para que ele vá até a Catedral do Messias, que estava sendo construída no momento, e a destrua por inteira. Porque com a catedral quase completa, o Messias iria descer do céu, salvando assim o mundo inteiro. Como o culto de Gaia era completamente contra a construção do reino milenar, destruir a catedral era de suma importância. Escolhendo sim, vamos para a Rota do Caos. E escolhendo não, vamos para a prisão. Yuka e Kazuya passam um tempo na cela, até que Takeshi aparece e liberta os 2. Como eles eram amigos, Takeshi decide passar o pano, mas ele fala que dessa vez, de forma alguma, eles deveriam ir para o Eno. De novo ele não explica nada e depois vai embora. Explorando a prisão, os personagens se deparam com Steve novamente. Ele fica impressionado que você não foi pro alinhamento do caos e ele tenta te ajudar. Ele fala que se você derrotar um cara chamado... Esse cadeirante é universal, meu irmão. Ele tá em tudo quanto é canto, velho. Ele tá lá na rua, ele tá na cadeia, ele tá no alto do prédio. Você não foi pro alinhamento do caos e ele tenta te ajudar. Ele fala que se você derrotar um cara chamado Neo, você poderá sair daquela prisão. A dupla se encontra com esse tal de Neo e conseguem derrotá-lo. Porém, isso não é o bastante. Eles vão até o local do Yama e vencem o chefe. Vencendo o Yama, o herói do caos fica impressionado e diz que vai treinar para ficar mais forte. Ignorando o aviso do herói do caos, nosso próximo objetivo seria o Eno. Chegando em Ueno, nós descobrimos que lá é a sede principal de Gaia.
você vai encontrar várias pessoas do culto de Gaia, e uma delas fala que existe um local chamado Destiny Land, que chegando lá, você poderia ser abençoado. O grande problema é que a ponte que leva até aquele local era protegida por um cachorro. Com essa informação, os protagonistas decidem verificar o local, mas no meio do caminho, eles acabam se deparando com um cara chamado Lois Cipher. Ele diz que Kazuya ultimamente tem ficado bem conhecido e ele também informa que existe uma pessoa que estava procurando por ele. Quando ele vai apresentar quem era essa pessoa, nós descobrimos que na verdade ela era Yuriko. Yuriko fica com raiva de Kazuya, pois ela que deveria ser a companheira do protagonista, e não a Yuka. Com tanto ódio, ela acaba revelando a sua forma verdadeira. A sua real identidade era o demônio Lilith. Falando em português mesmo, demônio cobra, Lilith. véio. Ela tenta atacar o protagonista, mas no último momento ela para o golpe e percebe que perdeu o controle. Sem querer machucar o Kazuya, ela simplesmente vai embora. Antes de ir embora de Ueno, o objetivo do jogador agora é encontrar a maçã dourada. Adquirindo essa maçã, ele vai ter uma surpresa. Para achar esse item, nós devemos matar um demônio chamado Ladon. Após derrotá-lo, existe um tesouro chamado maçã dourada. Agora saindo de Ueno, nós vamos até a Destiny Land. Agora e bem acabou, aqui mano. é onde acontece Se uma pegar grande surpresa. No meio da ponte, realmente maçã existia um dourada cachorro encantada, protegendo então o local, acabou, velho. mas ele era o nosso Cerberus. Alguma coisa de errado aconteceu com ele. Nesse momento, ele perdeu completamente a sanidade e não deixa você passar da ponte. É bem aqui que nós usaremos a maçã dourada. Com essa maçã, ele vai voltar ao normal e dependendo do que você fez anteriormente, ele vai se juntar ao grupo. Se você não fundiu Pascal contra o demônio, ele não vai se juntar ao grupo. Com a passagem liberada, finalmente vamos ao Destiny Land. E lembrando, eu estou contando a história como se nós estivéssemos na Rota Neutra. Na entrada, os protagonistas se deparam com o Herói do Caos, que fala que ganhou uma nova parceira, chamada Ria. Ele diz também que se juntou com a Força do Caos e seu objetivo era derrotar o Messias. Ele percebe que Kazuya tinha ficado muito forte e fala que na próxima vez, se ele não seguisse o alinhamento dele, os dois seriam inimigos. Agora é nesse momento do jogo que vai existir um evento que se parece com o do Tormund e do Gotou. Em Destiny Land, você deve se encontrar com a Echidna, que era a dona daquele local, e ouvir o lado dela. A Echidna fala que o objetivo da Ordem do Messias era summonar Deus até a Terra e criar o Reino Milenar. Com isso, todas as pessoas que não fizessem parte da Ordem do Messias seriam aniquiladas, e aqueles que sobreviveram seriam subjugados e viveriam como pessoas sem almas. Segundo ela, eles seriam escravos da fé. Echidna pergunta se você irá ajudá-la, mas como estamos na Rota Neutra, ela não vai te obrigar a fazer nada. Agora que ouvimos a história de Echidna, vamos até Haniel e ouvir o lado dele. Haniel. Chegando em Shinagawa, quando vamos falar com Haniel, na verdade quem está presente é Yoshio, esse que agora será o próprio Messias, o herói da lei. Yoshio fala que Deus trouxe ele de volta, e agora ele ganhou mais sabedoria e aprendeu sobre o reino milenar. Ele fala que seu objetivo era criar uma terra com a grande paz e tranquilidade. O problema eram os demônios. Ele admite que no estado atual, nem ele seria capaz de derrotá-los por completo. Então ele pede para Kazuya que mate a Echidna, que seria um grande perigo para a humanidade. Como estamos na Rota Neutra, vamos recusar o pedido de Yoshio, e aí que finalmente Haniel aparece. Ele percebe que você não seguiu a ordem de Deus e aparece para aplicar a punição divina. Normalmente, esse chefe era para ser muito forte, mas como estamos com a Hino Kagutsuchi, acabamos com ele no instante. Derrotando Haniel, Yoshio percebe que Kazuya havia ficado maluco e diz que o caminho que ele estava traçando só iria levar à destruição. Agora, chega um momento em que vamos voltar e falar com Echidna. Echidna fica surpresa por você ter matado Haniel e agora pede para que você destrua a catedral. O problema é que ela ignorou um pequeno detalhe. Nós viemos aqui para matá-la. De novo, com a espada Hino Kagutsuchi, a batalha fica mais fácil. E com isso, a Echidna é derrotada. Com ela morta, meus parabéns. Agora você comprou briga contra o mundo inteiro. Tanto anjo quanto demônios vão querer a sua cabeça. Então, em resposta disso, vamos atrás da cabeça de todo mundo. Agora, a partir desse momento do jogo, teremos várias boss fights. Só chefe atrás de chefe. Em um evento opcional, você pode ir até a estação de TV e descobrir que na verdade quem fazia a transmissão era o anjo Casfiel. O seu objetivo era espalhar a palavra de Deus. Nesse momento, você tem a opção de derrotá-lo. Depois de derrotar Casfiel, eu lembro que nessa parte do jogo eu fiquei preso, pois eu não sabia para onde ir. O normal era para você ir até a grande catedral, porém a grande catedral está fechada.
Então, como estamos na Rota Neutra, o único jeito de entrar na grande catedral é ir até Ginza e falar com o velho que aparece no início do jogo. Ele percebe que mesmo com a briga da luz e da escuridão, o protagonista escolheu rejeitar os dois e se tornar humano. Ele também fala uma coisa muito importante. O líder da luz seria o anjo Micael, que pra gente é o arcanjo Miguel, e o líder da escuridão e do caos seria o deus Asura, ou Azura. Ele diz que não importa quem vencesse essa guerra, os humanos perderiam do mesmo jeito. Então ele diz que Kazuya seria a única esperança. Atrás dele existe o caminho até a grande catedral, e por Kazuya ser da Rota Neutra, ele o deixa passar. Entrando na grande catedral, logo de cara, nós se deparamos com o herói do caos. Ele fala que os demônios de Gaia já invadiram aquele local e que a invocação de Deus foi impedida. Ele diz que o objetivo deles era dominar a catedral por completo e transformar aquele local no castelo de Gaia. Além disso, o herói do caos aproveita para falar uma coisa interessante. Ele fala sobre os 4 guardiões, os 4 devas. Esses que seriam Bishamonten do norte, Jikokoten do leste, 4 devas. Esses que seriam Bishamonten do norte, Jikokoten do leste, Komokoten, o guardião do sul, e Zoushouten, o guardião do oeste. Bom, eu não sei se ele explicou direito, porque pra mim o Zoushouten é o guardião do sul, mas beleza. Ele fala que os 4 devas são os protetores de Tóquio e que o protagonista deveria ir até eles para testar seu próprio poder. Aproveitando o assunto, só por curiosidade, eu lembro que na época do colégio, o professor de religião... Caraca, o pior que esse... De verdade, né? Esse bicho aqui me lembrou o Barman lá de Shurek, mano. Aquele valete lá, velho. A cara dele. Isso aqui me lembra um pouquinho o Vegeta. Passou uma tarefa. Tinha uma questão que falava o seguinte: várias pessoas adoram Deus e geralmente na arte ele é representado como um velho. Então a questão pergunta se existe outro Deus que a gente gosta e de acordo com a nossa interpretação ele pede pra gente fazer um desenho de como a gente achava que seria aquele Deus. Aí eu fui lá e desenhei os 4 devas: o Bishamonten, o Jikokoten, o Komokoten e o Zoushouten. Depois que eu desenhei, eu pensei que o professor ia estranhar, mas ele disse que conheceu os devas, e ele gostou do desenho. O motivo de eu ter desenhado os 4 devas seria porque no dia anterior eu estava jogando Shin Megami Tensei 3 e eu tinha acabado de ganhar a Magatama Masakados. E para ganhar a Magatama, você tinha que lutar com esses devas. Voltando para a história, o herói da lei aparece e fala que o herói do caos vendeu sua alma para os demônios. Ele diz que eles não percebem que o reino milenar é o caminho correto. Ele fala que a catedral está quase pronta, porém, existem alguns demônios que estavam impedindo a construção da catedral. Esses demônios estavam localizados nos 4 pontos cardeais de Tóquio, ou seja, os 4 devas. Como o herói da lei não podia sair da catedral, ele pede para que Kazuya derrote os 4 devas. Cara folgado, hein, mano? De qualquer jeito, se você for da Rota Neutra, você vai querer testar seus poderes. Se você for da Rota do Caos, você vai querer recrutá-los. E se você for da Rota da Lei, você vai querer matá-los. Então, de qualquer forma, enquanto o herói da Lei e o herói do Caos discutem entre si, Kazuya vai de encontro com os 4 devas. Para enfrentar os guardiões, é necessário dar a joia de 4 portas, que você ganhou enfrentando o Demon Summoner. Enfrentando esses 4 guardiões, cada um em um local diferente, o protagonista acaba percebendo que eles eram responsáveis por criar uma barreira ao redor de Tóquio. Depois de derrotar os 4, Kazuya volta até a catedral e Yoshio agradece o protagonista por ter derrotado os 4 devas. Ele diz que com isso, a maior parte do mundo foi purificado. Após isso, todo mundo ouve um grande barulho e ninguém entende nada. O herói do caos, sem entender o que estava acontecendo, pede para que Kazuya vá lá fora e verifique o local. Saindo da catedral, você percebe que o mundo inteiro foi engolido por águas do dilúvio. A partir desse momento, nós temos 2 pontos de não retorno. O jogador não pode mais voltar para os locais anteriores e o seu alinhamento está preso até o final do jogo. Uma coisa interessante que você pode fazer é salvar uma tartaruga ou então um polvo. Salvando um desses 2 demônios, ele vai te ajudar a atravessar o mundo afundado. E é dessa forma que iremos falar com Masakado. Masakado percebe que você é mais forte que os 4 devas e como você está na Rota Neutra, ele também percebe que você é o único que pode parar a guerra entre o caos e a lei. Então nós recebemos a Katana de Masakado. Além de pegar a Katana de Masakado, o protagonista pode viajar ao redor do mundo para conseguir o set completo. Voltando até a catedral, o herói do caos fala que tomou conhecimento do que está acontecendo. Ele percebe que Yoshio era um grande genocida filho da puta, ainda mais o cara que disse que queria voltar para a Terra para proteger as pessoas inocentes, e ele percebe que se ele não tivesse invadido a catedral, ele estaria dormindo com os peixes.
Ele também informa ao protagonista que um de seus generais, Ravana, estava impedido a passagem de Deus. Porém, a Ordem do Messias, sabendo disso, convocou Vishnu, Pô, que seria o arco-inimigo de quero que esse Ravana, Deus para desça impedir logo, seus velho. planos. Sendo assim, o herói Quero do ver como é que caos ele pede é. para que o protagonista mate Vishnu e o herói da lei pede para que o protagonista mate Ravana, pois Ravana havia criado outra barreira e impedido a passagem de Deus. Bom, a essa altura do jogo, a gente já sabe o que deve ser feito. Kazuya vai atrás da cabeça dos dois. Enfrentando Ravana, ele diz que o protagonista perdeu a cabeça, pois ele estava mantendo a barreira, impedindo a passagem de Deus, e depois que Ravana morre, Indrajit, que era o filho de Ravana, aparece. Ele tenta vingar seu pai, mas os protagonistas conseguem derrotá-lo. O próximo chefe agora é Vishnu e os protagonistas também conseguem derrotá-lo. Vishnu fica impressionado, pois ele não havia sido morto nem por anjos e nem demônios, mas sim por humanos. Depois da derrota de Vishnu, finalmente vamos para a parte final do jogo. Voltando para a catedral, seus amigos percebem o que você fez. Matando Vishnu, o herói da lei vai perceber que você não tem salvação e da próxima vez você sofrerá a punição divina. O herói do caos, vendo que Kazuya matou Ravana, percebe que realmente ele perdeu a cabeça. Ele diz que gostava do protagonista e que até agora ele tinha ajudado ele. Porém, a partir desse momento, eles seriam inimigos, então cada um segue um caminho diferente. Agora, a partir desse momento do jogo, temos um grande objetivo. O velho fala que o Arcanjo Miguel está liderando as forças da lei no 8º andar de cima da catedral, enquanto Asura, o líder do caos, estava no 8º andar de baixo da catedral. Ou seja, se você está na rota do caos, suba todos os andares e mate todos os anjos. Se você é da rota da lei, desça todos os andares e mate todos os demônios. Agora, na rota neutra, o objetivo é matar todo mundo, tanto anjos quanto demônios. Caralho, velho. O Descendo negócio é ser rota neutra nos jogos, meu irmão. Passar o cerol em tudo. os andares, o primeiro chefe que nós enfrentaremos será o demônio Surge, esse que está fazendo a sua primeira aparição na franquia. Surge até possui alguns golpes que são perigosos, mas é como eu falei, com a espada Hinokagutsuchi dá pra zerar o jogo muito tranquilo. Só o último chefe que vai demorar um pouco pra matar, mas mesmo assim não é lá essas coisas. Derrotando o Surge, o próximo chefe do caos é Astaroth. Aqui não tem muito o que comentar, só matamos o filho da puta mesmo. E o próximo chefe seria Ariote. Só por curiosidade, eu sempre achei que o demônio Exato, Ariote velho. era uma Por isso mulher, que eu sou de até centro. por conta do primeiro Drakengard. Mas não, na verdade ele é homem. Sem nenhuma dificuldade, Ariote também é derrotado. De No olho é 6º andar centro. de baixo, nós vamos se deparar com Lois Cipri. Ele pergunta o que a gente estava fazendo ali e se a gente pretendia matar o Asura Lord, que é assim como ele chama. Ele disse que para a gente derrotar Asura, a gente precisava de um item que estava na ilha localizada ao oeste. É bem estranho um cara do culto de Gaia tentando ajudar o protagonista, já que ele estava tentando matar o Lord Asura. Porém, mais tarde, a gente vai descobrir que esse filho da puta estava mentindo. Ignorando o aviso dele, nós vamos continuar descendo os andares. E é nesse momento que, pela última vez, Kazuya se depara com Takeshi, o herói do caos. Takeshi fala que sinceramente ele achava que Kazuya se juntaria a ele. Ele nem acreditava que está prestes a lutar com seu amigo, mas a batalha começa. Eu confesso que esse momento do jogo só não é memorável porque o chefe é muito fraco. E quando eu digo que ele é fraco, não é por causa do Hinokagutsuchi, e sim porque ele se parece com o inimigo normal. Se ele fosse mais forte, nós poderíamos ter um momento mais épico, mas beleza. Depois Caraca, que derrotamos o puxa. herói do caos, em seu último suspiro, nós descobrimos que no fundo, Takeshi ainda considerava Kazuya como seu amigo. E uma coisa que ele se lamenta muito é que depois de toda essa jornada, ele era muito fraco. Ele acreditava que finalmente ele teria o poder para superar Deus, porém, ele morreu pelo seu próprio amigo. A heroína do caos aparece e pergunta o que raios que Kazuya havia feito. Como que ele poderia viver tendo matado seu próprio amigo? E é aí que ela se revela como um demônio Lilith. Ela fala que desde o início, o seu Ela aí de objetivo era ser a parceira do protagonista. Os dois seriam o novo Adão e Eva. Porém, Kazuya escolheu outra mulher. Sendo assim, Yuriko não conseguia mais conviver com isso. É aí que outra batalha de chefe se inicia e nós matamos Yuriko. Como eu disse antes, o protagonista não fala, então nós não sabemos qual é a reação dele. Porém, o objetivo do jogo não é te dizer o que é certo e nem o que é errado. Quem vai decidir isso é o próprio jogador. Agora, com a morte dos dois, o Homem Velho aparece e diz que você está seguindo o caminho correto. Nesse momento, ele se revela como o filósofo Lause e depois vai embora. Careca. Sim, só acontece isso. Ele mostra a verdadeira identidade e depois vai embora. Agora, no 8º andar de baixo, chegou a hora de enfrentarmos o último chefe do caos. Esse que seria Asura Lord.
Por ser o último chefe do caos, ele é muito mais forte que os outros, mas como eu falei anteriormente, ele também não é lá essas coisas. Depois de sua morte, Lao Zi parabeniza o protagonista, mas ele fala que nesse momento ainda falta derrotar o Arcanjo Miguel. Sendo assim, subindo os andares, o primeiro chefe da lei seria Uriel. Essa luta não é nada demais e é muito fácil. Chegando no terceiro andar, o próximo chefe seria o Anjo Gabriel, e é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Gabriel é imune a ataque físico, então a espada Rino Kagutsuchi não vai funcionar. Para vencê-lo, você tem que focar em magia de fogo ou em magia All Might, como a magia Megiddo, que a Yuka possui. Depois de uma longa batalha, o próximo chefe é Rafael, que comparado com a batalha anterior é muito mais fácil. Depois de derrotar Rafael, finalmente, no sétimo andar, vamos de encontro com o herói da lei, Yoshio. Yoshio fala que a decisão do protagonista é muito sem sentido. Ele fala que os humanos são muito fracos e que não existe uma balança entre o caos e a lei. O correto era apenas seguir o caminho de Deus. Construir o mundo dos humanos era inútil, pois os próprios humanos não conseguiriam viver sem um Deus. E um mundo que carece da proteção de Deus é um mundo do mal. Ele fala que essencialmente os humanos agem como demônios e que as pessoas que iriam contra a vontade de Deus deveriam morrer. Então é aí que a luta começa. Assim como a batalha do herói do caos, esse chefe também é muito fácil. Depois que matamos Yoshio, em seu último suspiro ele percebe que na verdade ele não era o escolhido. Ele diz que assim como os outros, ele seria apenas um brinquedo descartável. Agora com a morte de Yoshio, só faltava o último chefe da lei, esse que seria o Arcanjo Miguel. Essa batalha é um pouco mais difícil que as outras, porque Miguel tem um famoso golpe chamado Magdola 1, uma magia do tipo All Might. De qualquer forma, essa batalha é um teste de resistência e no final nós vencemos a luta. Agora que os líderes do caos e da lei foram destronados, o final do jogo acontece. Lao Zi aparece e tenta passar uma mensagem. Ele agradece Kazuya e Yuka por terem criado seu próprio caminho. Mesmo que as situações fossem impossíveis, eles conseguiram cumprir seu objetivo. Ele fala que o mundo do reino milenar não era um mundo ideal. Naquele local, você não poderia ter sua própria liberdade. Ele pode até ser um mundo de paz e tranquilidade, porém, você viveria como um pássaro dentro da gaiola. Um pássaro que nasceu para voar não tem mais essa liberdade. Então ele diz que viver em um mundo que seria completamente controlado por Deus seria contra a própria essência da humanidade. Já o mundo do caos seria o mundo da liberdade, onde você poderia se tornar mais humano e fazer o que quiser, porém essa própria liberdade é o que geraria conflitos mais tarde. Em um mundo sem regras, não existiria tranquilidade. Ele diz que as pessoas não devem buscar um extremo em nenhum dos lados, mas sim um equilíbrio. Esse equilíbrio que deveria ser construído nem por Deus e nem por um demônio, mas sim pelos próprios humanos. Porém, existe um grande problema. Se tem uma coisa que Yoshio tem razão, é que os humanos não conseguem viver sem a fé. Ao derrotar os líderes do caos e da lei, você acabou criando um mundo onde os humanos não podem acreditar em mais ninguém. Então cabe a você, o protagonista, ser a nova direção dos humanos. Você deve guiar as pessoas sem objetivos para assim criar um novo mundo. Então é bem aqui que o jogo termina, com Lao Zi explicando que todos nós estamos ligados. Todos nós todo mundo tem que ter um objetivo, velho. Todo mundo tem que ter um universo. Senão fodeu, né? E esse é o final neutro. Pior que eu vou ficar curioso agora pra saber qual. Final, lei e caos. Perfeito, perfeito. Bom, agora eu vou tentar falar sobre as outras rotas. Só um detalhe, eu só joguei a rota neutra, então as outras rotas eu só sei através de vídeo ou de detonado. Então me perdoem se eu esquecer alguma coisa ou errar alguma informação. Rapaz, o cara zerou na rota no da YouTube, lei, na última parte do jogo, nós não podemos entrar na parte de baixo da catedral. Para isso, nós precisamos do poder dos anjos para chegar até Asura. Se encontrando com o herói do caos, nós descobrimos que ele matou o herói da lei. Após isso, nós enfrentamos Takeshi e Lilith novamente. Após derrotar os dois, nós se deparamos com Asura, que é o chefe final da Rota da Lei, e derrotando ele, nós se encontramos com o Mensageiro de Deus. Como o herói da lei foi morto, ele diz que cabe a você ser o novo guia. Com o protagonista liderando os anjos, ele seria o novo Messias. Sendo assim, temos o final da lei.
Na Rota do Caos, nós não vamos conseguir entrar em cima da catedral. Então, para isso, nós temos que falar com todos os chefes do Caos, para assim ganhar um anel demoníaco. Derrotando os anjos e chegando no andar mais em cima, nós se deparamos com o herói do Caos que estava tentando abrir a porta. Ele percebe que nós estávamos com o anel demoníaco e ele toma o anel da gente. Com esse anel, ele consegue ficar muito mais forte e abrir a passagem para cima da catedral. O problema é que seu corpo não aguenta aquela quantidade de poder e acaba se autodestruindo. Logo em seguida, da mesma forma da Rota Neutra, o herói da lei aparece e nós o derrotamos. Após isso, nós derrotamos o Arcanjo Miguel, que seria o último chefe da Rota do Caos, e após completar o objetivo, Lois Cipri aparece e se revela como o próprio Lúcifer. Ele diz que você cumpriu sua missão muito bem, porém, ele diz que o verdadeiro problema ainda não foi evitado. O verdadeiro Deus ainda não foi destruído e ele que causaria uma grande destruição. Antes de ir embora, Lúcifer soltou informação estranha. Ele diz que ele também era uma parte do verdadeiro Deus, e com essa informação enigmática, ele deixa o protagonista pensar no assunto. Ele vai embora e o jogo acaba. Explicando a história, manda pra nós, velho. Normalmente, depois de contar a história, eu costumo responder algumas perguntas que ficaram no ar. Porém, dessa vez, quem vai responder essas perguntas será o próprio diretor do jogo, que diferente dos dois primeiros jogos, que era o Koji Okada, dessa vez teremos Yosuke Nino, que apesar de ser a primeira vez que ele trabalha com Megami Tensei, ele conhece as novels de Aya Nishitani. Logo de cara, ele explica que a história de Shin Megami Tensei não se passa em um universo isolado. Na verdade, existem infinitas dimensões, onde qualquer criatura mitológica pode existir, e qualquer ser pode ser do bem ou do mal, porque a origem do demônio pode ser completamente ignorada. Nino também explica sobre o funcionamento das invocações. Sinceramente, para mim, ele nem precisava explicar, porque eu achei que já era óbvio, mas eu percebi que muitos fãs ocidentais levam esse negócio de demônio digital na brincadeira, como se esse negócio de monstro ficar dentro do computador não fizesse sentido. Mas para mim, como é uma ficção, a história só não vai fazer sentido se ela quebrar as próprias regras. Bom, voltando para a explicação, o diretor diz que os demônios originalmente são espíritos que vieram do mundo Atzilut, mas através do comp eles conseguem se transformar em dados e ficar dentro do computador. Para que o monstro saia do computador, o programa tem que utilizar o círculo. Esse círculo é que vai materializar o demônio e vai proteger o protagonista, porque o cara poderia muito bem invocar um demônio filho da puta e do nada ele se volta contra você. Outra coisa que Yosuke Nino explica seria sobre as facções, lei, ordem e caos. Essa parte aqui eu acho que também não precisa explicar, mas mesmo assim, vamos lá. Ele diz que a lei é onde você vai abandonar sua opinião própria e seguirá as ordens sem questionamento. A facção neutra são aqueles que não aceitam alterações e prezam pela sua liberdade. Yosuke explica que o único problema da facção neutra é que eles não aceitam novas ideias e preferem seguir um caminho mais recluso. Enquanto a facção do caos e da lei criaram um mundo completamente diferente, o mundo da facção neutra continuará sempre o mesmo. Já a facção do caos é formada por pessoas onde o indivíduo vem em primeiro lugar. O problema dessa facção é a desorganização, onde a violência e a competição sempre vai existir, porque com um mundo sem lei, todo mundo pode fazer o que quiser. O diretor também explica a diferença entre magia e invocação. Como deu para perceber, o protagonista não possui magia, mas ele pode invocar monstros que soltam magia. Yosuke fala que quando a pessoa solta magia, que é o caso da Yuka, ela vai perder energia espiritual, que no jogo é representado como a perda do MP. Já o protagonista, ele não utiliza MP, porém ele pode invocar um monstro de Atzilut e fazer com que esse monstro solte magia. A única coisa que ele vai gastar no processo é o Magnetite, porque como já foi explicado no primeiro Megami Tensei, o campo magnético é necessário para fazer o demônio sair do computador. E por último, ele explica do porquê o jogo se passa em Tóquio. O diretor diz que Tóquio é um local muito interessante, pois ele já sofreu um ataque de bomba atômica e vários desastres naturais. Então, por ser um local que sofreu muito, mas continua firme e forte, ele acredita que Tóquio é uma região especial. Bom, de resto, eu acho que não tem mais o que explicar. Se você entendeu Megami Tensei 1 e 2, então não resta muitas dúvidas. Eu sei que resta algumas perguntas como por que o Steven sobreviveu e também por que ele não envelhece, mas essas perguntas, quem sabe nos próximos jogos, serão respondidas naturalmente.
Talvez você não tenha sua pergunta respondida logo de cara, mas naturalmente você vai obter sua resposta. E não é nem questão de prestar atenção na história, é só continuar jogando os jogos ou assistir os vídeos. Agora vamos para as curiosidades. Inspirações. Para fazer um mundo pós-apocalíptico, os criadores se inspiraram em Hokuto no Ken, Violence Jack e Devilman. Não, pera Os aí. criadores se inspiraram em Hokuto no Ken. Hokuto no Ken. Parece personagem de Jojo, velho. Esse aqui é aquele... Cara, onde é que eu já vi esse personagem, velho? Não sei se... Acho que foi em algum meme aí. Violence Jack e Devilman. O design do Hokuto no Ken, Perdão. Violence Agora eu lembrei qual que é esse. Eu tava tentando lembrar qual meme que era. Eu lembrei agora como é que é. Nani, aí aquele brilho lá e... Jack e Devilman. Tá ligado? O design do Kufurin foi baseado em outro Kufurin, que era o protagonista do mangá, chamado Yoseo. O maior Engraçado que eu achei que era o daí, contrário. sim, Eu pensei que Yoseo tinha se inspirado em Megami Tensei, mas só depois que eu percebi que o Kufurin só aparece no Shin Megami Tensei, ou seja, ele foi criado muito tempo depois. O design da roupa do Herói do Caos foi baseado no personagem Piccolo, personagem do Dragon Ball. E como Kazuma Kaneko era um grande baseado no personagem, ele foi criado muito tempo depois. O design da roupa do Herói do Caos foi baseado no personagem Piccolo, personagem do Dragon Ball. E como Kazuma Kaneko era um grande fã de... Caralho. Alguém me explica aí, velho. Porra. Caralho, mano. Não tem nada a ver, viado. Alguém acha alguma semelhança aqui, viado? Porra. Uma inspiração. Você acha um traço, assim, de semelhança, velho? Pô, nem a faixa da cintura é igual, viado. Caralho, velho. É igual, de velho. Dragon Ball, a referência não acaba por aqui. A transformação do Herói do Caos também foi inspirada no Super Saiyajin. Quando ele tira seu elmo, nós podemos ver que seu cabelo está levantado. Ah, qual é, cara? Não é possível, cara. Porra, velho. Cabelo em pé, Super Saiyajin agora, velho. Caralho, velho. Não, meu Deus, que inspiração é essa, velho? Pô, mirei em Jesus e acertei o Satanás, cara. Que porra é essa? Fazendo uma homenagem ao próprio Super Saiyajin, onde na transformação os cabelos se levantam. O design pós-apocalíptico de Kazuya teve Gilgamesh é inspirado no Super Saiyajin, né, velho? transformação, Todo personagem que tiver cabelo espetado pra cima assim é Super Saiyajin, velho. os cabelos se levantam. O design pós-apocalíptico de Kazuya teve como inspiração as roupas de futebol americano. E algumas pessoas de Kazuya Aqui faz sentido, realmente parece. Lembra futebol americano mesmo. Principalmente o peitoral aqui, sei lá como chama esse bagulho do braço. teve como inspiração as roupas de futebol americano. E algumas Bagulho do pessoas peito falam ali. que a jaqueta Que de lembra. Yoshio teve como inspiração as roupas de Tyler, do filme Clube da Luta. Lembra pra caralho, velho. Aqui. Isso aqui é inspiração, porra. Não precisa ser igual. Mas precisa ter um traço a ver, tá ligado? Porra. Bom, pra quem não sabe, o filme veio depois, É igual falar que eu sou igual a Jojo Todinho. Tudo a ver, cara. mas o design que estamos falando é o design do PlayStation Cara, na moral, falando em Jojo Todinho, velho. Caralho, bicho. 1, onde vários personagens tiveram seus desenhos retrabalhados. Então algumas pessoas acreditam que o Kazuma Kaneko aproveitou o redesign para fazer essa referência, mas até agora não é nada confirmado. Pascal, o cachorro do aquilo é protagonista, fake ou é verdade, muito velho? provavelmente foi baseado no Blaze Pascal. Stephen claramente foi baseado em Stephen Hawking e Gotou foi baseado em Yukio Mishima, que foi uma figura conhecida no Japão por querer aplicar um golpe de estado. Além disso, apesar de não ter confirmado essa informação, Stephen parece ter um gato chamado Schrödinger, baseado em um físico famoso que ganhou o prêmio Nobel.
Se o fato do Stephen tiver um gato chamado Schrödinger, então é importante que vocês guardem essa informação. Hitoshiro, você esqueceu de citar o presidente. Vamos voltar aqui que eu vou aí também. Acreditam que o Kazuma Kaneko aproveitou o redesign para fazer essa referência, mas até agora não é nada confirmado. Pascal, o cachorro do protagonista, muito provavelmente foi baseado no Blaze Pascal. Stephen, claramente, foi baseado em Stephen Hawking. E Gotou foi baseado em Yukio Mishima, que foi uma figura conhecida no Japão tem que falar do maluco no pedaço, velho, não é possível. Além disso, apesar de não ter confirmado essa informação, Stephen parece ter um gato chamado Schrödinger, ficou bizarro. baseado em um Porra, eu vi uma foto dela ali, deve ser IA então, que caralho. físico famoso que ganhou o prêmio Nobel. Se o fato do Stephen tiver um gato chamado Schrödinger, então é importante que vocês guardem essa informação. Hitoshiro, você esqueceu de citar o presidente Truman. Pelos nomes serem muito parecidos e pelo presidente Truman ter aprovado a utilização da bomba atômica, muita gente acha que Thorman é referência a esse presidente. Porém, como o próprio Ryutaro falou, só depois do lançamento do jogo, através de um amigo dele, que ele percebeu que o nome Thorman... Caralho, parece Goi, viado. Porra! Só depois do lançamento do jogo, através de um amigo dele, que ele percebeu que o nome Thorman era muito parecido com o do presidente Truman, mas em nenhum momento ele pensou em fazer essa homenagem. O nome Lois Cipri é baseado num filme de 87 chamado Angel Heart, que tem um personagem com o mesmo... O Suigoi botar aquele chapeuzinho que ele tem e aquele oclinho, cara, igualzinho. Cipri é baseado num filme de 87 chamado Angel Heart, que tem um personagem com o mesmo... Pô, mano, pra mim a Jojo todinha ali ficou legal, meu irmão. A única coisa que tá desproporcional é né? Parecendo a Orihime, velho. Cipri é baseado num filme de 87 chamado Angel Heart, que tem um personagem com o mesmo nome, e eu não sei se alguém já percebeu, mas Lucifer possui heterocromia. E por esse motivo, algumas pessoas acham também que David Bowie serviu como inspiração, eu acho que era um maneiro cantor conhecido por ter uma falsa heterocromia. Heterocromia. Ou é heterocromia? Porque heterocromia é muito pica, velho. Deixa eu pesquisar aqui a palavra aqui, velho. Heterocromia. É sem acento. Porque hétero, velho, é o quê? O hétero que de duas bandas, mano. É sem acento, porra. É heterocromia, não é heterocromia. É o famoso heteroflex, né, velho? Mas Lucifer possui heterocromia. E por esse motivo, algumas pessoas acham também que David Bowie serviu como inspiração, que era um cantor conhecido por ter uma falsa heterocromia. A surra que ele levou foi tão violenta que seu olho acabou mudando de cor. Eu sempre, sei Agora lá. essa curiosidade... Às vezes se fala heterocromia mesmo, não sei, velho. É porque eu sei lá. Fui eu que criei e eu não sei se alguém percebeu a mesma coisa. Lois Cipri parece muito com Jill Brando, da primeira parte de Jojo. Bom, eu sei que de início pode até não parecer, é verdade. mas depois de assistir Jojo e ver essa imagem... Não, pela capa parece mesmo. Eita, porra. Bem aqui, faz parecer que de certa forma houve alguma inspiração em Jojo. Só por curiosidade, pra quem não sabe, Kazuma Kaneko e Hirohiro Araki são grandes amigos. E é dito que com o passar do tempo, o desenho de um acabou servindo de inspiração ao outro. Algumas pessoas falam que a criação da franquia Persona foi inspirada em Jojo, mas isso nunca foi confirmado. De fato, a franquia Persona tem muitas referências a Jojo, mas nunca foi dito para servir como inspiração original. E mesmo que a franquia Megami Tensei tenha sido criada antes da terceira parte de Jojo, a inspiração do Araki para criar os stands foi a obra chamada Oshiro no Hyakutaro. O engraçado é que quando eu assistia a Jojo, eu sempre lembrava desse anime, onde as coisas acontecem de forma bizarra. Só por curiosidade, eu assisti Jojo por causa de Persona, justamente para não perder as referências, e no momento eu estou acompanhando a parte 9. Armaduras. Em algumas artes conceituais, nós podemos ver as armaduras do protagonista, o que é muito interessante, pois dá uma ideia de como ele ficaria na Rota da Lei, na Rota do Caos e na Rota Neutra. O mais interessante ainda é que mesmo com essas artes conceituais, nós não vemos essas armaduras, mas o jogo foi criado de uma forma que você imaginasse que o protagonista trocasse de armadura, e esse conceito só foi realmente implementado em... O pior que o que eu mais gostei foi a da Rota, aqui é da Rota da Lei. Eu achei mais maneira, velho. Shin Megami Tensei 4, onde nós vemos que realmente o personagem troca de armadura. Ou seja, essa ideia só foi solidificada mais de 20 anos depois. Chefe secreto. Shin Megami Tensei 1 foi o primeiro jogo da franquia a ter o chefe secreto. Lembra do que o Lucifer falou?
que para você derrotar a Sora, você tem que pegar um certo item? Pois é, na verdade, nós descobrimos que ele estava mentindo, pois no local desse item, na verdade existia um chefe chamado Beelzebub, e esse é o chefe secreto. Ele é um pouco forte, mas não é para tanto. E uma coisa muito interessante é que se você estiver na Rota do Caos, ele pode entrar no seu grupo. O primeiro Shin Megami Tensei é o jogo favorito de Aya Nishitani, o criador original dos livros de Megami Tensei. Se eu não me engano, quando ele falou isso, estava na época do Shin Megami Tensei 2, e ele disse que já tinha jogado todos os jogos da franquia. Destiny Land. Para quem não sabe, Destiny Land, na verdade, é uma homenagem à Disneylândia. Pelo que parece, eles não podem colocar o nome Disneylândia por causa de direitos autorais, então o nome desse local acabou sendo chamado de Destiny Land. E essa Legal não que é foi a tudo única igual, né, velho? Destiny Land, o boteco, o salão da presidência, tudo a mesma coisa, né, velho? Só muda a cor da parede, né? vez que Destiny Impressionante. Land apareceu na franquia. Pelo que eu me lembre, a segunda vez que esse local apareceu foi em Digital Devil Saga, e a terceira e última vez foi em Persona 5. Alice, Belial e Nibiru. Se você é um fã da franquia e já jogou vários jogos Megami Tensei, já deve ter visto essa combinação mais de uma vez. Alice, apesar de parecer ser baseada em um conto de fadas, ela também foi baseada em uma garota inglesa que teve uma morte muito infeliz. No primeiro Shin Megami Tensei, a relação entre os três é que Belial trouxe a alma de Alice do inferno e Nibiru criou um corpo para ela. Em homenagem a essa história de fundo, é por esse motivo que em alguns jogos da franquia, para fazer Alice, é necessário fazer uma fusão especial, incluindo Nibiru e Belial. E como Alice queria fazer amigos, várias pessoas foram mortas para isso. Ou seja, para você brincar com Alice, você tem que morrer primeiro. Por isso que a sua principal habilidade seria chamada de Die For Me. Agora que você sabe a história dos três, você vai entender do porquê nos outros jogos esses demônios aparecem em conjunto. Como por exemplo em Raid Kuzunoha, onde a quest de Alice envolve Nibiru e Belial, e no chefe secreto de Devil Survivor 2, onde os três também aparecem juntos. Homenagens. Os eventos de Shin Megami Tensei possuem homenagens em outros jogos. O problema é que de várias homenagens eu só vou contar apenas uma, porque não quero estragar a surpresa. Lembra que eu disse que para mim a transformação mais marcante foi a do Takeshi se transformando? Essa cena foi referenciada muito tempo depois em Strange Journey, onde um personagem do jogo se funde com um demônio. Hinokagutsuchi. A espada Hinokagutsuchi, que é a mais forte do jogo, em questão de lore, ela é uma faca de 2 gumes. Essa espada possui uma chama muito forte, podendo assim ferir gravemente os inimigos. O problema é que se o usuário não conseguir equilibrar o seu estado mental, ele pode acabar sendo queimado pelas suas próprias chamas. Caraca. Lado negro. Na história, apenas algumas pessoas podem utilizar o programa de invocação. O problema é que até mesmo entre as pessoas que podem utilizar o programa de invocação, se ela não tiver uma determinação muito Poxa, o que aconteceu, velho? Do nada o chat começou a subir assim disparado, achei que tinha caído, velho. O que caiu foi só o chat, né? forte, ela pode acabar sendo consumida pela escuridão, fazendo assim com que desperte seu lado negro. O herói da lei. As últimas palavras de Yoshio guardam uma terrível verdade. Antes de sua morte, ele fala que era apenas um sacrifício. Yoshio, na verdade, era apenas um porta-voz de Deus. Depois que ele cumprisse sua missão, ele seria descartado. Quando ele voltou à vida, foi dito a ele que isso foi um milagre de Deus. Porém, na verdade, ele foi apenas uma criação artificial. Sua alma pode até ter voltado, mas sua personalidade desapareceu no momento que foi revivido, o que o tornou, assim como ele disse, um sacrifício. Agora vamos para as ideias descartadas. Em Inokashira Park, que é quando encontramos o velho pela primeira vez, existiria uma dungeon que se passaria no zoológico. Nessa dungeon, você teria animais demoníacos. Porém, essa ideia foi descartada por falta de memória. Como inspiração em Dragon Ball, a ideia é que o herói do caos transitaria entre a forma humana e a forma demoníaca. Só que esse conceito foi descartado. Agora guardem essa informação que será muito importante. O personagem transitaria entre a forma humana e demoníaca. A mãe do protagonista, originalmente, era devorada por um demônio. Os desenvolvedores do jogo falaram que eles mudaram isso, mas não foi por censura. Foi simplesmente porque eles acharam melhor fazer de forma diferente. Durante o sacrifício da mulher, até os homens estavam... Pô, porque eu achei melhor fazer de forma diferente. Que argumento, velho. Censura. Fazer de forma diferente.
Durante o sacrifício da mulher, até os homens estavam sem roupas. Isso mudou na versão final porque o pessoal que trabalhou no design do jogo não gostaram disso. Dungeon dos Sonhos. No início do jogo, os NPCs mencionam a garota que foi morta no parque de Inokashira. O problema é que no resto do jogo inteiro, nós nem ficamos sabendo sobre essa garota. Os criadores falaram que essa garota estaria relacionada a uma dungeon que foi descartada. Inicialmente, eu pensei que era a dungeon do zoológico, mas os criadores disseram que foi uma dungeon que se passa no mundo dos sonhos, que também foi descartada. Então, como a história dessa garota foi descartada, no jogo nós só ouvimos boatos sobre ela. Agora a última ideia descartada, esse aqui seria a cereja do bolo. Lembra que eu disse que Destiny Land seria uma homenagem à Disneylândia? Por incrível que pareça, originalmente nós teríamos Mickey e Pato Donald. Isso mesmo, Mickey e Pato Donald. Como deu para perceber, os dois seriam demônios normais. De todas as ideias descartadas, esse aqui para mim é o que foi mais genial. Itens visionários. Esses itens, se eu não me engano, só existem na versão do PlayStation 1. Cada item possui um requisito específico para que você possa adquiri-lo. O interessante desses itens é que eles mostram várias coisas que não apareceu na história principal do jogo. Como por exemplo, é mostrado que na infância de Kazuya, ele ganhou... Cara, eu não tanco o sotaque do Hitoshiro, não. Sempre que ele vai falar por exemplo, eu escutei falando por exemplo, tá ligado? a história principal do jogo. Como por exemplo, é mostrado que na infância de Kazuya, ele ganhou o Pascal de presente de um cara chamado Nakajima. Como é difícil ligar o universo de Megami Tensei com o de Shin Megami Tensei, é bem provável que isso seja apenas uma referência ou que aqui nesse universo existe outro Nakajima alternativo. Nesses itens, a história da Lilith também é aprofundada. Lucifer inicialmente tinha interesse no protagonista e acreditava que Kazuya poderia liderar o caminho do caos. Mandou uma bíblia, velho. Lilith, sabendo disso, decide trazer Kazuya para o lado do caos do seu próprio jeito. O problema é que com o passar do tempo, Lucifer percebeu que Takeshi era uma opção melhor. Então ele pede para que Lilith abandonasse Kazuya e vá para o lado de Takeshi. Lilith rejeita essa ideia, mas mesmo assim ela faz o que o Lucifer mandou. No fundo, parecia que realmente ela gostava de Kazuya. Também temos outra história da Lilith que conta a sua relação com o primeiro humano da Terra. Aqui é dito que Lilith acabou se encontrando com um humano que vivia sob as ordens de Deus. Por esse humano não possuir liberdade, ela acabou o convencendo a ganhar mais conhecimento. Com isso, aquele humano poderia ser mais feliz e pensar por si próprio. Porém, Adão acabou sendo banido do Éden e Lilith não entende o que ela fez de errado. Para ela, aquilo era o correto. Outra coisa que nós descobrimos através dos itens seria sobre a mãe de Kazuya. O motivo de ela ter sido possuída é porque um demônio se disfarçou de policial e enganou a mãe de Kazuya para que pudesse entrar na casa. Com isso, ele se aproveitou para possuí-la. Influências em outros jogos. Bom, nesse momento eu só encontrei 2 jogos que foram influenciados por Shin Megami Tensei. Esses seriam Danganronpa, que você pode encontrar um mascote com um comp, e outro jogo chamado Undertale, onde o criador se inspirou no sistema de negociação de demônios, no qual você pode evitar lutar contra o inimigo para o tornar seu aliado. No caso, eu não joguei nenhum dos 2 jogos, então não posso falar muita coisa. Bom, eu disse que eu conheço apenas 2 jogos, mas de última hora eu acabei conhecendo outro jogo que teve Shin Megami Tensei como inspiração. Esse jogo seria o Virgo vs The Zodiac. Para minha surpresa, esse jogo é brasileiro e eu descobri ele assistindo o canal Gringo, que é o canal do Eric Lando, que praticamente ele fala da maioria dos RPGs. E sinceramente, quando eu vi esse jogo, eu também achava que era japonês, mas não, é brasileiro. Então fica aqui a curiosidade. Materiais extras. Bom, por último, nós temos os materiais adicionais. Na verdade, eu nem sei se dá para dizer adicional, porque não adicionei quase nada. Como eu já falei antes, diferente dos materiais adicionais de Nier e Drakengard, onde nós temos várias perguntas respondidas, ou até a continuação essa discussão de novo, velho. Pô, pra mim o Bono continua errado, velho. Porque senão a gente entra naquela discussão lá de que, eu gosto de matar pessoa porque eu gosto de consumir obra assim, tá ligado? Pra mim dá pra não me prolongar nisso daí, velho. Algumas até entendo, tá ligado? Não, mano, não vou entrar isso aí, não. Todos os links que eu entrei não teve nada a ver com o cara. Conversou com 5 pessoas no vídeo lá, porque 5 mulheres falam, aí quer dizer que o mundo todo é assim, tá ligado?
Você imagina nisso. Porra, meu irmão, eu imagino que eu sou o Leônidas, cara. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Quer dizer que eu realmente sou um espartano, então. É. Algumas eu não duvido. Bona citou o exemplo de marmita de bandido. Porra, com certeza, velho. Agora ele botar todo mundo, minha mãe, a mãe de vocês, porra, a mãe dos meus colegas, todo mundo no mesmo balaio, velho. Aí eu acho absurdo, cara. Narnia e Aí não dá, velho. Drakengard, onde nós Isso me temos várias ofende de uma perguntas tal maneira. respondidas, Ele ou pensar até a isso da minha continuação de família. um final, Porra. em Shin Megami Tensei, Enfim, a vamos voltar maioria pra dos aqui. materiais adicionais são autocontidos. O problema é que a maioria desses materiais adicionais são inacessíveis. Todos eles só existem em japonês e são muito difíceis de encontrar pela internet afora. O primeiro material extra que nós temos seria o Shin Digital Devil Story. Bom, eu procurei em todo canto da internet Não e sei não se é achei a nada sobre maioria. esse material. Beleza, a gente tá chegando num consenso aqui. Tá, não é todas que as mulheres pensam assim. Se é a maioria ou não, aí já é outro argumento. Pode se discutir. Agora, pô, quando fala todas, aí eu fico chateado, velho. Mas uma coisa engraçada é que na capa do primeiro volume, a palavra digital está escrita errada. Shin Digital Devil Story. Nas outras capas está tudo correto. Outro material adicional seria a versão 4 Coma, que seria um mangá que meio que reconta a história do jogo, só que de forma engraçada. Mas eu sou de contra novo, se eu não matar consegui também, achá-lo pela dependendo do que a internet. pessoa sofra, velho. Outro livro, que na Que bom verdade que não nem se é um matou, material né? adicional, seria o Shin Megami Tensei, é o Salem. Ele foi escrito por Hae Nishitani e conta uma história de uma mulher chamada Reiko. Essa que seria a reencarnação da Virgem Maria. Esses livros, pelo menos, você pode encontrar um resumo por internet afora, mas não tem nada a ver com o jogo. O único motivo de eu estar citando esse livro é que algumas pessoas falaram que essas imagens que eu coloquei durante o vídeo pertencem a esse livro. Bom, eu não posso confirmar. Assim, saindo um pouquinho do vídeo aqui, agora desgraçou tudo. Isso aí eu posso argumentar no sentido, velho. O organismo de cada um é cada um. Alguns sentem mais, outros sentem menos, tá ligado? Que essas imagens que eu coloquei durante o vídeo... Que bom que as mulheres não estão se matando após sofrer um atentado disso daí, né, velho? Porque eu não acho o caminho correto. Que bom. É uma boa notícia isso, tá ligado? Acho que a pessoa não tem que se matar pra provar que realmente sente. Não, Deus me livre, velho. Não é por aí o caminho. Pertence a esse livro. Bom, Bom eu não saber posso que as confirmar essa mulheres não estão se informação, matando por mas conta fica aí disso. a curiosidade. E por último, existe uma novel chamada Shin Megami Tensei Jin. De todos os materiais, ele foi o único que eu encontrei alguma tradução, porém apenas os 2 primeiros capítulos. Essa novel adiciona um pouco na história do jogo, mas mesmo assim é uma história fechada. Essa novel teve uma adaptação em mangá chamada Shin Megami Tensei Eden. O problema desse mangá é que foi requisitado ao autor que ele fizesse toda a história em apenas um volume, então a maioria das coisas foram rushadas. Bom, eu vou resumir bem rápido o que acontece nesse mangá, com spoiler e tudo. A história começa com 3 crianças presas, uma que seria a Jin, o protagonista. Mano, mas aí, mano... Pô, não consigo ficar sério pra poder explicar isso daí, cara. Cara, a mesma coisa que, sei lá, velho, chegar o Papacura cara roxo aqui e me botar de cu pra cima, cara. Eu vou ficar envergonhado? Eu vou ficar envergonhado, cara. Você tá maluco, cara? Com o dedo grosso ali querendo chuchar em mim, eu vou ficar envergonhado, porra. Tá doido? A história começa com 3 crianças presas, uma que seria a Jin, o protagonista, a Yame, uma menina de 3 olhos, que seria meio humano e meio demônio, e um garoto chamado Jack. Um certo dia, um Devil Summoner chamado Haishin salva essas 3 crianças. Haishin tinha como demônio principal o cão Motros. Como ele era um Devil Summoner muito experiente, ele começa a ensinar as 3 crianças a usar o programa de invocação de demônios. Com o passar do tempo, os 3 crescem e o mestre Haishin acaba morrendo. Agora Jin, mais experiente, é quem tomava conta de Ortros, no final e seu do vídeo objetivo também, véio, que era tá só encontrar um lugar curiosidade, chamado Eden, o pessoal tá porque acostumado encontrando já, esse né? lugar, a humanidade poderia ter um futuro. Com o passar da história, eles conseguem encontrar o portão que levaria ao Éden, porém, ele era protegido por um demônio chamado Maharagion, um demônio muito forte que não possuía forma física. No final da jornada, os protagonistas conseguem derrotar Maharagion e abrir o portão do Éden, porém, isso custou a vida do protagonista. Mas com seu grande sacrifício, a humanidade finalmente teria um futuro, e a história acaba com os humanos chegando em Éden. Agora eu vou falar algumas coisas que a novel trouxe de interessante. Os escoltas que os personagens usam servem para traduzir a linguagem dos demônios, explicando de uma forma mais fácil, quando o demônio fala, a legenda aparece no visor.
Sobre os demônios, é dito que eles possuem nomes reais. Ou seja, pelo que eu entendi, é o seguinte: a fada Pixie, na verdade não é a Pixie propriamente dita. É como se fosse um espírito que toma a forma da Pixie. Por isso que existem várias delas, porém cada um pode ter um nome verdadeiro diferente. Foi isso que eu entendi. E por último, outra informação que eu achei interessante, porém eu acho que é bem óbvio, é que a Catedral das Sombras utiliza uma tecnologia avançada para fazer a fusão. É mais tecnologia do que magia, ao contrário de alguns jogos. Outra coisa interessante é que na própria novel, o autor fala que Maharagyon está no jogo. Ele diz que na verdade ele é realmente um demônio bugado, por isso que no mangá ele não tem forma, e no jogo ele é um dos demônios mais fortes. Porém ele diz que ao fazer esse demônio bugado, o seu save será corrompido. Algumas pessoas foram atrás de saber se realmente existe esse demônio chamado Maharagyon, mas até agora, pelo que eu pesquisei, ninguém nunca encontrou nada. Então é isso, esse foi Shin Megami Tensei. Muito bom, Shin velho. Megami Tensei virou catalisador para vários jogos que estariam por vir. Como por exemplo, Shin Megami Tensei Eve se passaria em uma linha temporal alternativa em que a bomba atômica não foi lançada naquele momento. Pô, eu espero que Cara, todo mundo que a gente reage aqui, velho, pelo amor de Deus, a gente fala que a gente brinca, tá ligado, velho? Não é zoação, tirando sal, nada disso, não, cara. A gente até tira sarro, mas não é brincadeira, tá ligado? Não leva a sério, não, mano. Sempre que desculpa qualquer coisa aí, mas, pô, é brincadeira, velho, porque é muito engraçado. Devil Summoner se passa entre a linha temporal, onde o cataclismo foi completamente evitado, e Persona, supostamente, se passaria na mesma timeline do Devil Summoner. Além disso, nós também teremos um jogo que continua a partir de um dos finais do Shin Megami Tensei. Esse que seria Shin Megami Tensei 2, que se passa depois de vários anos após o final neutro. E é exatamente desse jogo que falaremos no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Eu não corto nada não, velho. Tá maluco? Eu não cortei aquela vez lá que eu assisti um anime lá, até não sei que caralhada lá, e esqueci de botar na tela. Aí eu não cortei a parte que eu voltei tudo, deixei vocês aí, fui fazer não sei o que. Eu não corto nada não, viado. Tá maluco? Dá muito trabalho ter que cortar, mano. Tem que apertar um botão. Enfim, muito bom o vídeo aí do Hitoshura, velho. Parabéns aí, meu querido, velho. Ficou muito bom aí a história. Eu não conheço a saga Shin Megami Tensei. Já reagi a um vídeo do próprio Hitoshura um tempo atrás, que eu não entendi bolhufa nenhuma. Esse aqui eu achei mais tranquilinho, né, velho? Mas aí é foda, né? Também, né? Cara, não sei, mano. Não sei se aqui eu teria tanta vontade de jogar, né, velho? Não é visual novel, né? Pelo menos não é tanto. Mas sei lá, velho. Megami Tensei não me pega tanto, não. É um jogo interessante, né, velho? Sei lá, tem tanto outro jogo aí melhor pra me jogar, velho. Pode deixar o Shin Megami por último. É isso. Enfim, bom trabalho aí do Hitoshura, velho. Muito bom, muito bom.